Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai falar com um amigaço meu, Pedro Duarte, vereador pela cidade do Rio de Janeiro, tá? A gente vai falar muita coisa muito legal, mas antes de mais nada eu quero falar sobre os nossos patrocinadores, né? A Fortuna Negócios Imobiliários é o nosso patrocinador hoje principal. Se você tem um problema e ele envolve imóvel, eles vão resolver para você registro, financiamento, compra e venda, locação. Gente, se tem um problema e tem imóvel nesse problema, eles vão resolver, tá bom? O link tá aqui na descrição desse vídeo, então vocês podem consultá-los, tá? Hoje, inclusive, quando acabar com o Pedro aqui, eu já vou dar uma carona pro Pedro pra câmera, porque eu tenho um business da Fortuna pra resolver. Pedrão, tudo tranquilo, irmão? Como é que você tá? Tudo bem contigo? Tranquilão? Tô tranquilo. Se apresenta aí pra galera. Fala pessoal, meu nome é Pedro Duarte, sou advogado de formação, infelizmente. E estou vereador na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente. Brincadeira, esse aí eu faço com muita alegria. Foi uma luta muito grande, inclusive, para chegar lá. Participei disso. O Heitor já acompanha há uns bons anos aí. Eu perdi uma, perdi duas. Na terceira foi, então nada bem fácil. Vamos falar sobre aquele tucanato. Vamos, óbvio, esse tempo, essa experiência aqui aí. Tem informação. Nada escondido. Nunca. E todo esse desafio lá diário aí, que é uma briga, é uma selva, mas a gente vai avançando aos poucos. Maneiro demais, irmão. Primeiro que assim, eu tenho muita sorte, porque eu não sou foda, mas os meus amigos são. E aí os meus amigos estão topando vir aqui, cara. E aí tem você, daqui a pouco vem secretário aí municipal. Botei pressão nele aqui no WhatsApp já também. Tá maluco, pô? Thiago, vambora. Cadê você? Aí, então assim, tem uma galera muito boa vindo, eu tô ficando feliz, apesar da gente ser ainda pequeno, mas todo mundo que é grande começou pequeno. Inclusive você começou pequeno também o teu sonho de ser político. Cara, como é que é essa parada? Eu, com 7 anos de idade, eu queria ser piloto. E aí, a Marinha não deixou... Tá perto. Hã? Tá parecido. Não, calma, eu vou falar de sonho aqui. A Marinha, sabiamente, não deixou eu ser piloto, me expulsou antes de eu me formar, mas em algum momento falou assim... você político ou primeiro você pensou você advogado? E como é que foi essa parada, cara? Foi assim, da onde surgiu a ideia de ser político? Vamos lá. Muita gente deve lembrar no ensino médio a escolha de qual faculdade vai fazer, né? Você é bom em engenharia, você é bom nos números e tal, vai ser engenheiro. Isso aí. Você é bom em português, vai ser advogado. Você é bom em português, vai ser advogado. Aí no meu caso ele gosta de português e história e gosta de discutir. Eu era aquele cara que era horroroso no futebol, sou até hoje, né? Não melhorou muito de lá pra cá. Mas tu gosta de jogar, né? Gosto muito de jogar. Eu sou horroroso também, eu não gosto porque eu sou horroroso. Eu gosto. E aí eu era o cara que negociava no ensino médio a bola com a diretora. Então eu ia lá e falava, não, nesse recreio você poderia deixar ele jogar futebol porque todo mundo da turma tá indo bem, todo mundo tá entregando o resultado, eu me comprometo a todo mundo voltar pra sala no horário, tudo mais. Eu organizava, ela dava bola. Então tinha essa coisa de, não, ele gosta de falar, ele gosta de discutir, blá, blá, blá. É a cara dele. Vai fazer direito. Aí escolheram direito pra mim. Eu falei, beleza, faz algum sentido. Logo nos primeiros períodos eu percebi que eu não gostava muito de direito, mas que eu gostava muito de disputar centro acadêmico. Então eu disputei 2009, perdi, disputei 2010, perdi, disputei 2011, perdi. Galera, eu não gostava de perder. Parece que era o caso, né? Mas na verdade, realmente eu ia disputando e defendendo minhas ideias, o resultado não vinha. Mas depois eu fui presidente do centro acadêmico, presidente do Diretório Central de Estudantes. E aí falando aqui da PUC, são 11 mil alunos, 3 mil votam. E eu fui eleito e reeleito presidente do diretório. Desculpa, por que só 3 mil? E os outros 8? O voto não é obrigatório. Entendi. São 3 mil que comparecem pra votar. Exatamente. 3 mil comparecem pra votar, então mostra que é engajada a coisa. E aí eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes, então representei os 11 mil alunos da PUC, fui reeleito com 70% dos votos, e ali eu percebi que eu gostava de política. Então, na verdade, aquela coisa de representar junto à diretora para pedir a bola, mas aquilo não era o direito. Eu não estava querendo representar um cliente. Era a política. Eu queria representar um grupo de pessoas. Eu queria que as minhas ideias, que a minha visão de mundo, que aquilo que eu estava representando, que aquilo acontecesse. Eu sempre sou assim inconformado, tipo assim, alguém tem que escolher o time de futebol da pelada, eu quero bater. Tipo, eu não quero deixar o meu destino na mão dos outros. Eu quero que eu escolha o time de futebol que eu vou jogar, que eu garanta que a bola vai estar lá e que eu também defenda minhas ideias na Câmara e as minhas ideias funcionem na sociedade. Bacana, show de bola. Aí tu entra na PUC em 2009 pra fazer direito? Isso.
E aí tu já chega querendo disputar o diretório acadêmico. Como calouro, eu fiz uma chapa de oposição no centro acadêmico. Que isso calouro. Não, deve ter sido... o calouro lá. Pô, o calouro imbecil aí, o calouro idiota. Nesse e aí... nível, né? Não, total. E foi uma ideia de maluco mesmo. Hoje em dia eu não sei se eu teria a coragem que eu tive naquele momento, não. Mas eu tava revoltado. Perdi, por óbvio, não sou nenhum prodígio. Mas tivemos mais de 120 votos. Fizemos 127 votos. Quanto pra ganhar era quanto, mais ou menos? Eu perdi por 380, 127. Mas eu achei 127 bom. Eu falei, pô, eu sou calouro. Eu entrei em 2009.2. Então eu entrei já no segundo semestre. E aí eu tinha 4 meses de faculdade, disputei a eleição e fiz mais de 120 votos. Eu falei, E aí o mandato lá é de 1 ano? Um ano. Entendi. E aí, Pedro, tem uma história aí? Lá vem. Que você parecia que você era o filho do Dona Ambev, né? Conta essa história aí pra gente. Isso aí já foi mais pro final, então já tinha virado uma figura meio relevante. Eu já era presidente do Diretório Central de Estudantes. Então isso em 2015, representava todo mundo. E aí na frente da PUC, pra quem já foi lá, vai lembrar que tem várias barraquinhas que vendem salgado, açaí, lanche, vende tudo ali. E eles são do lado de uma ciclovia que entra na PUC. Então, todo ano tinha uma ameaça da Secretaria de Ordem Pública de tirar os caras, tira, não tira, tudo mais. Aí o DCE antigo fazia um abraço. Abraço aos pequenos comerciantes. Aí, beleza, ninguém tirava, mas não resolvia a questão. E eu fui na secretaria, fui na prefeitura à época, levei eles e perguntei, olha, o que a gente pode fazer para regularizar? Eu não quero todo ano ter que fazer um abraço aos comerciantes, eu quero resolver. E aí eles apontaram quais eram as irregularidades, a distância da ciclovia, tem que ter 15 centímetros de cimento embaixo, as lojas têm que ser padronizadas, é comerciante de rua, assim. E aí, beleza, a gente padronizou, só que eles precisaram sair durante o mês para poder ter a obra, para poder chegar as coisas novas, para poder regularizar tudo. Cara, aí no meio desse mês que eles saíram, começaram a inventar, e aí é o famoso caso aí, de que eu era filho do dono da Ambev, e de que eu tava retirando eles dali porque eles não vendiam produtos Ambev. E eu não sei o que é mais surreal da história. Eu ser filho do dono da Ambev e continuar me estressando com o DCE, em vez de estar na Suíça, na Tailândia, sei lá, curtindo a vida. O dono da Ambev está preocupado com o fato de... Vendedores ambulantes da PUC. Vendedores ambulantes da PUC não estarem vendendo só Ambev. Ou, enfim, a história toda faz o menor sentido, mas o cara divulgou e ele termina com a frase que ficou famosa. Que se essa história for boato, que tenham ciência do boato. Ele é o precursor, o cara começou com as fake news. Caralho, cara. Que coisa bizarra. Antes da gente falar de fake news, esse cara era o líder das fake news. Então, assim, ele é uma figura conhecida ainda? Ou? Não, era uma pessoa aleatória. Nunca tinha visto esse cara na minha vida, nunca mais vi. Ele soltou esse comentário num grupo de Facebook lá que tinha discussão. E ele soltou esse boato. Que loucura, mano. Parece aquele negócio se vocês soubessem a verdade, ficariam enojados. Da Copa, sabe? Do Gunter. Não, porque é uma história de maluco e tudo mais. Aí eu fui e confrontei ele. Eu falei, cara, meu pai vende flores na Cadeg, 38 anos, você tá completamente doido. aí ele falou, beleza, eu não tinha como saber. E você deveria me agradecer porque eu te dei a oportunidade de você esclarecer o boato. Caralho, meu irmão. É a pós-verdade na essência. Obrigado, desculpa, né? Obrigado pela oportunidade. Que doideira. Isso já no final da faculdade. Esse já era no final. Já era uma figura meio... Enfim, já era o presidente da DCE, então já era uma época que eu apanhava mais do que eu batia, né? Calma aí. Lá você pode ser reeleito quantas vezes for Sim, reeleito? quantas vezes quiser. Mas eu só fui reeleito uma, né? Eu fui você eleito foi o presidente quarto e o quinto ano da faculdade, foi isso? Quinto e o sexto, né? Eu atrasei um pouquinho. Não, até porque você é segundo semestre também. Exatamente, né? atrasei o segundo semestre, então eu pulei pro ano seguinte. Entendi. Aí, e esses outros 4 anos foi participando direto de... Todo ano eu disputei eleição. Se eu pensar, de 2009 pra cá, eu devo ter disputado umas 15 eleições na vida. Sem zoeira. Então, 2009 eu disputei 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Todos os anos eu disputei eleição. Todos. Que bizarro. Eu não consigo... Cara, eu vou em eleição do Vasco, né? Eu não vou a jogo do Vasco, mas eu vou em eleição do Vasco. Tem foto minha na Porta Januário fazendo campanha no dia da chapa lá. Camisa e panfletinho. Cara, tem uma eleição, acho que eu tô caminhando na rua e vejo uma eleição. Tu gosta, eu gosta de eleição, pô. Não, me dá o panfleto, me dá os argumentos e bora fazer a campanha. Beleza. E aí, cara, quando tu chegou lá no DCE, o que tinha pra fazer, cara? Porque assim, na minha cabeça, né, eu não fiz faculdade civil, até fiz, mas daquele jeitão. Eu me matriculava e caraca, vai ter prova mesmo semana que vem? E foi desse jeito que eu fiz. Que eu fui fazer na faculdade. E aí, lá no DCE, qual era a realidade? Porque na semana passada, eu tive com um pessoal aqui da academia da PM, um deles faz medicina. Sim. E ele falou que
Cara, ele fez um áudio falando da menina que tava falando sobre a esposa do Zumbi dos Palmares. E que, tipo, era um DCE, era um DCE de... Era um centro acadêmico de medicina. Então, assim, não tinha muito a ver, né? Não era muito correlata os assuntos, a esposa do Zumbi dos Palmares com a medicina. Quando você chega lá no DCE da PUC, quais são os problemas que tem para resolver? O que na tua eleição, durante a eleição, durante a campanha, o que você sentia que te incomodava? Se quiser, pode botar a pauta ideológica também, porque eu vou puxar já isso. Bora. E vai me dizendo sobre isso. Vamos lá. Acho que primeiro esclarecer para quem não acompanhou muito, né? Centro acadêmico representa o curso e o DCE, né, o Diretório Central, representa todas as faculdades daquela universidade. Então, no caso da PUC, são 18 ou 19 faculdades. E aí teve isso, eu representava o todo. Esse é um ponto importante esclarecer. Sim. E aí, cara, o desafio no início era muito grande. E vamos lá. Uma das coisas que foi mais difícil, né? O DCE, ele era tomado por esse tipo de discurso ideológico. Era isso que me irritava. Eu queria um DCE que entregasse resultado aos alunos. Qual é o resultado? A gente vai debater, vou ouvir o centro acadêmico, vou ouvir o aluno e tudo mais. Mas o DCE era isso, era evento solto, largado, que não tinha nada a ver com a faculdade, que não acrescentava nada ao aluno, que não tinha debate, que o aluno nem sabia o que era. E a maior parte daqui, quem vai lembrar aí, quem estudou, sobretudo numa pública, quem tiver estudado numa FRJ, UERJ, Unirio, vai saber que o DCE é política. Infelizmente, aí o que a gente quis foi mudar isso. E aí uma das primeiras mudanças que eu fiz, o DCE da PUC era tomado por maconheiros. Nada contra, inclusive, a maconha em si. Mas aquela questão de você tomar o espaço e fica ali aquelas 10 pessoas remoendo ao longo do dia e tudo mais. E aí o lugar vai ficando fedido, ninguém toma conta, é guimba de cigarro pelo chão, é tudo abandonado. E aí o aluno, você tem 11 mil alunos que poderiam usar o DCE e não usavam. Então a primeira coisa que eu fiz, quase um higienista, mas eu botei ordem no DCE. Eu falei, olha, não é para fumar aqui dentro. Troquei todos os móveis, pintei, fiz um espaço, comprei geladeira, comprei 2 micro-ondas, porque eu vi que muitos alunos, eles traziam comida de casa, traziam uma marmita, sobretudo aqueles que têm menor renda, e não tinham onde esquentar. Então sentavam no meio do pilotis, né? Sentavam no meio da faculdade, no banquinho, abriam a marmita e comiam. Eu falei, cara, vamos botar umas mesas, o DCE é grande. Na PUC você tem uma casa é o DCE. E aí eu, comprei geladeira, comprei micro-ondas. Então o aluno chegava, botava a quentinha dele, voltava no almoço, esquentava. Como é que o cara vai fazer isso com as pessoas fumando no entorno dele? Não tem como. Então isso foi uma das coisas muito bacanas que a gente fez. Cara, DCE no almoço explodia. Era fila de gente para sentar, para comer, tirar uma soneca. E acaba que você vai agregando essa galera, né? A galera vai chegando, vai começando a conversar, você começa a conhecer gente. Você vai fazendo network, porque tá sentado o cara da engenharia e do lado tem uma pessoa de arquitetura, tem um arquiteto. E aqueles caras que não se encontrariam normalmente na faculdade se encontram no DCE, que eu acho que é a ideia do DCE. É a ideia, a ideia do DCE não é fazer política partidária, não é pra fumar maconha. Não né? é exatamente. Então, você quer fumar? Beleza, meu, não tem o menor problema com relação a isso. Lá é o lugar do fumante. Exatamente. Agora, aqui dentro, as pessoas têm que circular. Então, a gente comprou computador para o aluno poder acessar também o seu sistema. Alguns tinham uma dificuldade com relação a isso. Então, a gente quis transformar o DCE no lugar útil, lá na PUC. E aí, cara, bizarro, né? Você vê o quão cagado a esquerda era do ponto de vista de finanças, de um mínimo de organização. Quando eu entrei, tive lá uma reunião com o reitor, com o vice-reitor, e ele falou, olha, o DCE recebe R$5.000 por mês. Aí eu fui conversar com uma galera das antigas, eu assumi em 2015. E eu conheci um cara que tinha sido presidente em 2008. E eu falei com ele, ele falou, putz, eu ganhava 5 mil em 2008. Cara, você que mexe com inflação, juros, o mínimo, né? É o mínimo, cara, reajuste, minha né? primeira reunião, depois com o vice-reitor, 10 dias de posse, professor Augusto, olha só, era 5 mil em 2008, eu tenho aqui a prova, e estamos em 2015, projetei aqui a inflação, blá, 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 R$7.500 deveria ser o meu repasse. Aí ele olhou, aí perguntou pro cara lá, faz sentido a conta dele da inflação? O cara foi, levou, voltou, em 2 minutos falou, não, é isso mesmo. Ele deferiu. Cara, eu aumentei em 50% a receita do DCE em 10 dias. Já pagou a geladeira e os 2 micro-ondas. Cara, e era mensal isso, sabe? Porque a galera nunca tinha pedido para corrigir pela inflação, né? Porque, claro, eu ia pro debate, eu discutia inflação, falava lá discussão do valor do bandejão, que é sempre assunto. Aí eu falei, olha só, o bandejão em 2012 custava tal, em 2016 ele está custando isso. Parece mais caro, mas se eu botar na inflação, o bandejão hoje está mais barato do que antigamente. Isso foi um debate real. Eu expliquei pro cara que o preço você tem que comparar pela inflação, né? Aí o cara falou aquela clássica, eu não como inflação. Você deve comer alguma burrice, né? Pra falar uma imbecilidade dessas. E aí o cara não pedia a correção da inflação. E aí, com esse dinheiro, a gente financiava muitos projetos de centros acadêmicos. Até uma visão, sou liberal, você é um liberal também, somos.
Então eu pensei, cara, eu não tenho como adivinhar o que é melhor para o curso de arquitetura, ciências sociais, serviço social, geografia, história, direito, engenharia, não tem como. Então eu chamei os centros acadêmicos e eu falei, olha, eu vou abrir um edital, vocês me apresentam projetos e eu financio o projeto. E aí aparece lá, apoiador DCE, co-organizador do DCE. Mas eu não quero organizar a coisa dentro do seu curso de arquitetura. Você vai me dizer o que a arquitetura quer, quem é o palestrante, qual é o evento, qual é o recorte, o que é, eu vou financiar. E eu sou co-organizador, a verba é minha. E aí, assim, cara, a gente explodiu a quantidade de eventos na PUC. Deixa eu te perguntar, a chapa lá era só, do DCE era presidente e vice-presidente ou tinha... Presidente, vice-presidente, acho que 8 diretores. Entendi. E aí, os centros acadêmicos, cada um tinha tinha a sua eleição à parte. Todos os centros acadêmicos tinham a sua eleição à parte. Poucos tinham chapa disputando, uns 4, 5 acadêmicos dos 18. Mas tinha um modelo diferente, né? Eu tinha um modelo de presidente. Tinha chapa, que é aquela coisa da gestão coletiva. Todo mundo tem voz igual. E aí era o caos. E acredito que você tivesse oposição. Não na eleição, mas durante o Durante, porque eu tirei uma gestão que estava 6 anos seguidos. E esses caras ficaram um ano inteiro me pentelhando. Tinham oposição. Qual curso, pode falar? O líder... Eram vários cursos, na verdade, né? Então, inclusive, era uma dinâmica meio Senado, né? Porque tinha uma reunião dos centros acadêmicos. E aí, a ampla maioria dos centros acadêmicos eram de oposição a mim. Mas eu tinha os cursos que tinham mais voto. Então eu ganhei no Direito, que é um curso muito grande. Eu dei um banho na Engenharia, que é um curso gigante. Agora, eu perdi em História, que tem 90 alunos. Cara, Engenharia tem 3 mil alunos. História tem 100. Geografia tem 110. E aí, o Centro Acadêmico de História tem o mesmo peso do Centro Acadêmico de Engenharia. Engenharia. De Engenharia, tá vendo? Então, o cara do Centro Acadêmico de Engenharia estava do meu lado, mas ele tinha mais aluno que 10 cursos que estavam contra mim. Mas é só, provavelmente esse cara era mais barulhento que o outro, não? Não, porque engenheiro, cara. Engenheiro não gosta de política, entendeu? Não. Tô falando que o cara de história era mais barulhento. Exatamente. Não, com 90 ele era mais barulhento. Não, muito mais. O cara da engenharia era, tranquilo, vamos fazer atlética, vamos fazer jogo, vamos estudar, tudo mais. Botar o fliperama. Botar o fliperama. Não, cara, o Centro Acadêmico de Engenharia era jogo, relax, computador, videogame, a galera lá do 64, do Super Nintendo. Sim. E, o Centro Acadêmico de História querendo fazer reflexão, a desconstrução da sociedade, capitalismo, tudo mais. Aí eu tinha que falar, cara, da engenharia, pelo amor de Deus, vai comigo na reunião. Ele, não, cara, tá tudo certo, o fliperama tá rodando, 64zinho, moleque. Tá tudo tranquilo. Não, eu tenho cálculo, cara, daqui a 2 meses eu tenho uma prova de cálculo. Então também, tipo assim, tinha 1 semana, 2 semanas, cara, a galera da engenharia sumia. Tipo, o cara, irmão, eu tenho umas provas muito loucas. E aí o cara sumia. Entendi bem. Cara, convencer o maluco da engenharia a votar era muito difícil. O cara fala, não, cara, eu tenho que estudar, tem uma prova aqui de cálculo 3, sei lá o quê, tem que ir pro estágio, tô atrasado, vou pro estágio. Tô atrasado. Não, mas tem que votar. Pra quê? Não, votar pra quê, cara? Tu tá maluco. E o galera da história, o curso votava, 90% do curso votava. Sim, história, 90 acho pouco até. Que aluno de história não está votando numa eleição de centro acadêmico, né? Cara, isso é muito bizarro, cara, porque reforça estereótipo, né? Mas... Infelizmente é verdade. É o que é, pô. A verdade é essa. A realidade está dada. Tu lembra, você falou aí que você apoiava alguns projetos, lembra de algum projeto assim, tipo, muito relevante que te marcou nessa época que você abriu o edital e tudo mais? Lembra de algum projeto específico? Eu lembro de 2 projetos. Eu vou falar um que era do DCE, que partiu do DCE, mas ouvindo os alunos e que bombou muito, que foi o Festival de Doces. Certamente todo mundo aí na faculdade lembrava daquele rapaz, daquela menina que vendia o doce para ajudar a complementar uma renda. Tava vendendo um brownie, vendendo uma palha, dividindo ali. Brownie do Luiz começou lá, pô. Brownie do Luiz começou na PUC, inclusive nessa mesma vibe. E aí tinha muito. Na PUC tinham vários desses. Vários alunos que faziam isso. E aí a gente vendo aquilo, falou, cara, não é possível que eu consiga ajudar esse cara, botar em algum lugar e tudo mais. Fui na PUC e pedi o Pilotis, né, a área principal ali da PUC, para fazer um festival de doces. Aí a PUC, cara, esforço, porque aquele lugar é super valorizado pra PUC, é super difícil conseguir. Eu consegui 3 dias, consegui uma padaria, uma confeitaria. Até hoje vou agradecer por falar o nome, Confeitaria Itajaí. Tem no centro da cidade de Laranjeiras. Eles patrocinaram. E aí com isso eu aluguei 30 barracas, abri um edital. Cara, deram mais de 30 alunos, então foram 30 lojas diferentes. A gente tinha um prêmio de R$3 mil pro primeiro colocado. E a gente não avaliava só o melhor doce, porque a gente tinha a vibe do empreendedor.
Então não é, se fosse o curso de gastronomia, era o melhor doce. Mas era o melhor empreendedor. O cara que então era a avaliação do doce, claro, do custo-benefício. Não adianta o cara também fazer o melhor doce, o melhor produto. Custar R$50. Custar R$50. O cara pegou o melhor chocolate belga, meu amigo. Se pegar, pô, aí é o universitário muito fácil, não vai comprar. O universitário não vai comprar. Então era o melhor custo-benefício, o melhor doce, tinha que ser muito bom. E a apresentação. Então, cara, como é que tá a sua barraquinha, a sua marca, o produto, a logo? Tá bacana, não tá? Então, cara, a galera decorou a barraquinha. Ficou um fenômeno. É que explodiu, você não faz ideia. Teve gente, sem zoeira, vendendo R$3.000 num dia. Um dia de evento, R$3.000. O cara tinha um que eu lembro que era o La Palha, ele vendia várias bancas de jornal. Ele já estava um pouco mais estruturado, ele tinha várias bancas de jornal. Ele ligou com 3 horas de evento no primeiro dia, e olha que ele tinha feito uma leva boa. Ele ligou pro sócio dele e falou, cara, passe em todas as bancas pegando de volta e traz aqui pra PUC que tá indo embora tudo, irmão. E aí foi numa outra menina, ela falou, cara, liguei pra minha família, todo mundo vai lá pra casa hoje de noite, minhas 2 primas, minhas 2 tias, a gente vai virar a noite fazendo doce. E essa menina, inclusive, a Analice, ela tem uma loja aqui na Barra da Tijuca. Na verdade está em Jacarepaguá, mas ali na Barra da Tijuca ela abriu uma loja. Então, cara, ela foi super adiante com a coisa. Esse foi um dos projetos que eu tenho mais orgulho. Analice, queremos você aqui nessa cadeira. Não, super gente boa ela, baita marca. E eu lembro ela falando isso na época. Ela falou, cara, eu vou chamar minha família toda pra fazer porque esgotou tudo. Esse é um projeto que eu tenho muito orgulho e porque ele funciona até hoje. Eu acho que um bacana é legado. Quando a coisa é bem feita, estruturada, independentemente de ideologias, cara, não tem como uma gestão seguinte virar falar, eu não vou mais fazer o festival de doce. Não, e outra coisa, essa menina, vou falar porque você falou o nome, eu lembrei. A Analice vai patrocinar o próximo, entendeu? Tipo, quando ela estiver formada, estruturada, ela vai querer patrocinar e vira um ciclo virtuoso, cara. Exatamente. Muito bizarro. Cara, esse foi fenômeno, foi muito bom. E você falou 2. 2. E o outro foi o do Centro de Arquitetura, que era um centro acadêmico que no início era de oposição à minha gestão. O líder lá, o presidente, ele fazia parte da outra chapa que eu derrotei. Então no início foi super difícil, eu abri o edital e aí ele trouxe falando isso. Cara, tem um arquiteto muito bom que eu quero trazer, mas o cara é super disputado, então a gente tem que pagar passagem, tem que pagar um hotel. O cara é meio sem graça, como ele estivesse me pedindo muita coisa. Eu, cara, tá maluco? Olha o currículo do cara, ele é um fenômeno. Vou trazer, o evento é seu, me diz o dia, me diz o horário, eu reservo o auditório, a gente compra a passagem dele. O evento explodiu, auditório lotado. E ele depois, tipo, cara, você não foi lá fazer politicagem, você não quis abrir o evento, você só botou lá o logozinho do DCE e o evento foi tocado pela gente. E no final do ano, o Centro Acadêmico de Arquitetura estava com a gente na eleição, ele estava com a gente disputando a campanha, apesar de ter ideias diferentes, ele viu que era o DCE que entregava resultado e que era o melhor porque o centro acadêmico daquele curso achava. Eu não quis rivalizar com ele na arquitetura. Eu falei, cara, se você tem um bom projeto para arquitetura, eu vou financiar. E na eleição seguinte ele te apoiou? Apoiou, na reeleição apoiou. Então virou aliado, pô. Ele virou e falou, cara, a gestão foi muito boa. A gente fez mais eventos que a gente jamais tinha feito em arquitetura. E aí tua reeleição foi lavada ou não? 70% dos votos. 70%. Tinha segundo turno, não? Não, nem precisaria ter. A gente fez 70% direto. Direto. Pô, perfeito. Pô. E aí o segundo ano como é que foi? Porque a reeleição ela é sempre de... Eu fui malandro. Diferente, né? Fiz 3 meses de gestão e renunciei. Eu falei, cara, esse jogo tá muito redondo. Tá tudo indo muito bem. Vou sair por cima porque daqui não tem como melhorar. E é natural. Às vezes você certamente, pela imobiliária também, tem momentos que você vira e fala, cara, meu próximo mês vai ser pior que esse mês. Não porque eu vou estar mal, mas porque esse mês explodiu. Não tem como melhorar. Não tem como melhorar, entendeu? E aí era essa vibe que eu tinha. Eu senti... E aí, a eleição em dezembro, fui reeleito. Aí, janeiro, fevereiro e março, as aulas na PUC costumam voltar meio de março. Então, eu conduzi as férias, ou seja, reestruturar a gestão, falar com os centros acadêmicos, deixar o ano todo encaminhado, o cronograma. Voltou as aulas, eu recebi os alunos e renunciei. Entendi. Exatamente nessa vibe, eu falei, cara, isso agora... foi 2016. 16, porque você ia formar. Eu ia formar. Na verdade, eu ia formar 2016.1. Então, eu falei, é melhor esses últimos 3 meses... O que vai acontecer de tão bom, de tão revolucionário? Pô, o ano passado já foi excelente, a gente foi reeleito com 70% dos votos. Eu tenho que entregar TCC. Eu já tinha a ideia de ser candidato a vereador, então eu já queria começar a focar nisso. Podia pegar mal. Pô, o cara vai ser candidato a vereador e tá presidente do DCE, então eu preferi... Certamente podia. Antes de aparecer qualquer papo de política, antes de eu tomar a decisão, de eu ter certeza que eu ia ser candidato, eu já preferi renunciar, que eu tomaria a decisão muito à vontade. Então eu pude anunciar minha pré-candidatura, falar que ia ser candidato a vereador, já fora do DCE.
cortando qualquer papo. Óbvio assim, não qualquer papo, porque sempre tem alguém que vem falar, ele usou o DC, mas nunca colou. Porque todo mundo falava, não, mas o Pedro renunciou. Ele podia ter ficado até julho. E ele saiu em março. Foi uma decisão dele. Então isso foi uma baita decisão que eu acho que me blindou. Pô, que excelente. E aí, cara, você vai, faz essa carreira, começa essa carreira política lá na PUC. E aí, PUC, a gente tá falando de a casa do Plano Real, né? Gustavo Franco, só monstro, Gustavo, meu presidente. Chega aqui nessa cadeira assim, sei que eu sou pequenininho, mas, pô, senta aqui nessa cadeira, vamos conversar. A moeda é a lei, pra se dar um autógrafo no livro. E aí tem Gustavo Franco, gigante, mas é uma galera... eu não gosto de falar esquerda-direita, mas mais à direita do que o PT, né, que é a esquerda que se consolidou no poder aí durante muito tempo aqui no país. E aí você tem essa decisão de vir candidato a vereador em 2016. Por qual partido? PSDB. Pelo PSDB. Pelo glorioso Tucanato. Pelo Tucanato. E aí, cara, a PUC tem a ver com o PSDB ou não? Cara, tem muito, né? O Departamento de Economia, como você pontuou, é o departamento do Plano Real. O Gustavo Franco, todo mundo conhece, o cara que é o associado diretamente com aquela nota de R$1, que inclusive eu tenho uma nota de R$1 autografada por ele, que ele disse que só iria autografar porque já tinha saído de circulação, senão é crime. Não peguem notas e saiam pedindo assinaturas. Crianças, por favor, não façam isso. Mas a nota de R$1 pode. Mesmo que você conheça um presidente do Banco Central, um ex-presidente do Banco Central, não faça isso. Não façam isso, tirando a nota de R$1, aquela verdinha, porque aquela saiu de circulação, então você mais pode. ou menos como assinar uma nota de cruzeiro, né? Exatamente, já não tem validade nenhuma já. Mas você tem todos os outros, o Edmar Baixa, o Pércio Arida, o time todo, o Wilson, todo mundo veio de lá. Eu não sabia que todo mundo era PUC. Cara, assim, 80% era PUC. 80% era PUC. Então é muito identificado com lá. Isso traz uma proximidade com o PSDB. Eu tive uma questão pessoal também, né? Eu fui presidente do DCE, eleito e reeleito. E o meu vice-presidente era o Fernando Leite, filho do Otávio Leite, que muitos devem conhecer, é deputado federal pelo PSDB, foi durante 28 anos, foi vereador, deputado estadual. Ele foi secretário também, não foi? Ele foi secretário de turismo também. Então é uma pessoa muito conhecida e eu fiquei muito próximo ao Fernando, porque era o meu vice-presidente do DCE. Ele era de história, inclusive. Exatamente. E ele conseguiu trazer 4 votos de história para nossa chapa. Porra, sensacional, 5%. Exatamente. É uma guerra lá, né? Mas aí é um grande amigo até hoje, a gente fala direto. E aí me aproximei do Otávio, que também fez o convite. Então eu já tinha uma simpatia muito grande por toda a privatização, Plano Real, estabilização da economia, FHC, esses economistas. Eu já tinha uma simpatia pelo PSDB e ainda tive essa proximidade. Então foi natural eu ser candidato a vereador em 2016 pelo PSDB. Tive 4.450 votos. E o meu número, para quem acredita em numerologia, eu não acredito, mas tem gente que acredita. Meu número era 4.450 e eu fiz de voto 4.450. Olha só. Sabe o que significa? Nada. Exatamente. Mas alguém vai acreditar aí que significa alguma coisa. Isso 2016 Caraca, cara, salvo engano, o registro do Partido Novo sai em 2017. 2015, sai final de 2015, mas eu já tava meio... sim. Então tá. Então 2015, só que o Partido Novo ali naquele momento era nada ou muito perto disso. Tinha acabado de tirar o registro, assim, uma coisa meio... Era um clube de amigos. Era uma rodinha de samba que a galera decidiu se registrar. Mas tá vindo por aí. Aí vem... Como é que foi a experiência da primeira eleição? Vai falando aí que eu vou pegar um café pra gente. Show de bola. Primeira eleição. Cara, coisa de maluco, né? Completamente. Em junho de 2016, eu tava entregando minha monografia, defendendo minha monografia, concluindo meu curso, ainda tinha algumas matérias para fazer. E aí eu preciso, ao mesmo tempo, já começar a organizar uma pré-candidatura, né? Em junho eu entrego isso, em agosto eu tô na rua pedindo voto. Agora, moleque, 25 anos, recém-formado, precisando convencer as pessoas que eu merecia o voto delas e não outros candidatos que tinham muito mais história, trajeto, entrega do que eu. Mas, felizmente, a coisa fluiu muito bem. 4.450 votos para uma primeira candidatura é muito voto, mas a campanha foi caótica. Eu não sabia abordar as pessoas na rua, eu era super tímido. As pessoas me faziam perguntas que às vezes eu tinha dificuldade de responder, porque ainda sou muito jovem, mas na época mais ainda. Então, cara, é um desafio muito grande. Não é fácil. Olha aí. Pronto, voltei. Podcast pequeno é assim mesmo. Aí a gente faz tudo.
é a gente que faz o café e... cara, concordo contigo com tudo. E o que você atribui esses 4 mil e tantos votos, quase 5 mil votos, nessa eleição que tu era pequeno e você era recém-formado, tudo isso que você falou. Não, e ele até lembrando que eu tinha de comentar, né? E não tinha recurso, né? Candidatura de maluco, eu não tinha grandes doadores, eu não tive acesso a fundo eleitoral, fundo partidário, inclusive pelo Novo a gente nem usa, mas na época dentro do PSDB também não tive. Então, cara, selva, era eu mais 3 amigos, um cara recém-formado que tocava a nossa comunicação, mas também que tava fazendo quase de graça porque eu era cobaia dele. Eu quero fazer uma campanha, deixa eu fazer aqui, me dá um dinheiro. Então, assim, todo mundo ali tentando fazer o seu melhor. Agora, o trabalho da PUC reverberou muito, porque o movimento estudantil é tomado pela esquerda, e eu era um DCE liberal, então muita gente me conhecia. E a gente vivia um tempo de transformação também. Teve ali uma onda liberal. Uma onda liberal, né? O governo Dilma foi caótico, então todo mundo que falava, eu discordo de tudo da Dilma, já merecia um voto, as pessoas paravam para ouvir. E era o caso, eu falava, cara, Petrobras quebrada, Eletrobras quebrada, temos que privatizar. Era um momento que esse discurso estava muito forte. Sim. E eu era um jovem que tinha derrotado a esquerda no movimento estudantil. Então isso era uma coisa que eu saí na revista Época, eu saí na Isto saí matéria no Globo. Então tinha uma repercussão grande daquilo. Se você pensar, eu tive 1.700 votos de alunos dentro da PUC. Aí você pensa, cara, mas esses são alunos dentro da PUC. E o tio dele, e o primo dele, os irmãos deles. Se ele for para casa e fizer campanha. Então, se aquele cara confiou em mim, gostou muito da minha gestão, e ele fosse para casa e convencesse 3, 4 amigos a votarem em mim, 3, 4 familiares a votarem em mim, cara, você pega aí 1.700 vezes 4, já vai. Eu sou advogado, então não sei fazer essa conta, mas eu sei que dá uns milhares aí. Tá. Então essa era a vibe. Então eu foquei muito no aluno da PUC, que eu sabia, você votou em mim para ser presidente do DCE, então vamos dar continuidade a isso. Eu fiz uma boa gestão, não fiz? Dá uma chance como vereador. Mas não só vota. Fala com teu pai, fala com tua mãe, teu irmão, teu primo, tio, papagaio e uns amigos. Tem um número bizarro. 47%, não sei se é 47% ou 49% dos votos para o legislativo são decididos nas últimas 48 horas. Isso é fato. A pessoa decide na segunda-feira, na sexta-feira anterior, o pleito no domingo, a eleição no domingo, na sexta-feira, de manhã, ela ainda não sabe. Cara, eu vejo isso pelo meu WhatsApp. Eu passo 45 dias de campanha, desesperado. Pelo amor de Deus, alguém me dê um pouco de atenção. Por favor, eu posso te apresentar minhas ideias? E aí vai indo. Cara, nos últimos... Começa uns 5 dias antes. Você vê que a interação em todas as redes começa a crescer. Do nada você começa a ganhar seguidor. As pessoas te mandando no WhatsApp. Você pode vir aqui, você pode me ligar, você pode me explicar suas ideias. Mas, cara, chega sexta, o celular vira um caos, todo mundo na rua para te perguntar, você fica lá e tentando entregar panfleto e ninguém quer pegar. Nos últimos 2 dias, a pessoa te para. O que é isso aí? É pra vereador, ainda não escolhi. Cara, você sente, as pessoas vêm. Só que você fica meio revoltado. Você fala, cara, eu tô há 45 dias aqui tentando explicar essa droga e agora todo mundo quer que eu explique em 48 horas. E você fala, cara, eu não tenho nem tempo. A pessoa fala, você pode vir aqui em casa, eu vou juntar uns 5 amigos. Você fala, cara, não tem mais como, porque é tipo aquela galera que deixa pra pedir o ovo de Páscoa no sábado à noite. Eu imagino que a confeiteira deve pensar isso. Eu tô tentando vender ovo de Páscoa há 2 meses. E aí, nos últimos 2 dias, me aparecem uns imbecis perguntando se eu posso fazer ovo de Páscoa na reta final. Não tem como mais eu suprir, eu atender essa demanda. Então é meio que essa vibe. Você fala, cara, não tem como eu agora ir na sua casa explicar pro seu tio, pro seu avô e pro seu papagaio quais são as minhas ideias. Porque não dá mais tempo. Porque tem 40 pessoas querendo que eu faça isso e já são sexta-feira, 10 da noite. Sim. E não sei se o microfone vai pegar aí, mas, Pedro, você sentiu muita diferença da eleição de 16 para 20? Não, é uma monstruosidade a diferença, por vários sentidos, né? Em 2016, minha campanha eu gastei 17, 18 mil reais. Em 2020, eu gastei 260 mil reais. Agora, não se assustem com os valores. A campanha é uma coisa cara. Eu gastei muito menos que os outros vereadores que foram eleitos. Na média, aí a galera... no caixa 1, no honesto, a gente só faz caixa 1, mas sabemos que outros usam muito caixa 2. Mas a galera gasta aí fácil 1 milhão. E além do caixa 2, que cresce muito. Então a gente já gasta bem menos que a média, mas, cara, não tem comparação. Eu saí de uma campanha de 2016 que eu gastei 18 mil para uma campanha em 2020 que eu gastei 260 mil. Sem fundão, sem fundo partidário, sem fundo eleitoral, com doações privadas. Pessoas que acreditaram em mim, que doaram e fizeram... Não, minha vaquinha, cara, eu arrecadei 51 mil
através de 300 doadores. Um ticket médio aí de 170, 180 reais. Nada, descolado, absurdo. E eu não tinha esse engajamento, essa doação em 2016. Então é uma outra realidade, é outro jogo, entendeu? Eu tava em 2016, eu era o beginner. Você vai começar o jogo, tá lá, beginner mode. E 2020... cara, a gente já tava num jogo real, num jogo disputado. Eu era um nome que uma parte da imprensa cobria, as pessoas sabiam quem eu era. Se eu ligasse pra um jornal, ele sabia com quem ele tava falando. Isso, cara, ajuda muito. Você sai na imprensa, você tem voz, as pessoas te conhecem, tem doação. Outro jogo. Mas você acredita que foi o Pedro ou foi o Partido Novo? Uma junção das coisas, é muito difícil separar os fatores, né? Eu estava muito mais preparado em 2020 do que eu estava em 2016. Em 2018 eu fui candidato a estadual ainda pelo PSDB e eu já tive uma arrecadação muito maior que a de 2016. Então, eu acho que é muito mais, cara, o crescimento de vida. Foram 4 anos que eu conheci muita gente, que eu continuei estudando, continuei me qualificando. Tô tirando teu mérito não, tá, irmão? Tô fazendo... Não, e o Novo fez muita diferença, porque eu sou muito liberal, eu vivia sendo questionado. As pessoas falavam, Pedro, suas propostas são iguais às do Novo, mas você não está no Novo, então eu não vou votar em você. Então ajudou muito, acho que teve muito do mérito pessoal, claro, do meu crescimento, mas o Novo fez uma diferença enorme. Eu não votei em você em 16 porque você não estava no Novo. Muita gente. Acabei votando no Lira. Mas, cara, não, zero... Na verdade, 16 foi Lira. Assim, Lira. Zero me arrependo. Eu sinto que eu entrei no momento que eu estava mais preparado, que eu estava mais qualificado. Eu acho que as derrotas... Foi que nem na PUC. Eu perdi 2009, perdi 2010, perdi 2011 e eu não mudaria nada disso. Eu entrei pro Diretório Central de Estudantes quando eu tinha condição de ser um bom presidente do Diretório Central de Estudantes. E eu sinto que eu entrei no momento que eu faria um bom mandato. 2016, eu olho para trás, eu falo, cara, valeu, agradeço a todo mundo que votou, mas eu era um moleque ainda. Eu teria, talvez eu tivesse me enrolado. 2020 eu entrei jovem, 29 anos, mas com preparo para não fazer cagada. Entendi. Então eu não me arrependo de nada. Acho que a trajetória as derrotas foram fundamentais. A gente vai falar já contar a história do seu mandato atual. Deixa eu dar um passinho atrás, que você já falou umas 4 vezes sou liberal. O Heitor também é liberal, tá? Eu parei de me definir, hein? Quem se define se limita. Mas da onde é que saiu esse liberal? Foi da faculdade? Você já chegou na faculdade sabendo que era liberalismo? Já era isso? Ou você começou a combater, entre aspas, né? Você começou a combater a galera de esquerda e falou, opa, quem combate a esquerda é isso aqui, então eu tenho que ir por aí. Como é que é isso? Na verdade, foi no meu ensino médio. No meu ensino médio, eu era uma pessoa à esquerda. Comprava muita carta capital, adorava meu professor de História e Geografia e todo o discurso que ele trazia. Mas no ensino médio eu tive a felicidade de entrar numa turma que tinha alguns amigos que eram liberais. Aí eu não sei se por influência do pai, não sei de onde, mas eles eram liberais. E eu gostava muito de discutir com eles. E talvez um grande mérito aí tenha sido uma autocrítica de que eu sentia que os meus argumentos eram piores que os deles. E eu lia, gostava de me informar e tudo mais, mas eu ia pra discussão e eu falava, cara, ele tá com argumento melhor que o meu. Até que um dia eu sentei com 2 deles e perguntei, o que vocês leem? Aí eles me recomendaram lá o Milton Friedman, o Mises, me passaram uns blogs também. Eu comecei a ler, cara, eu passei uns 3, 4 meses imerso nisso, assim, lendo muito de ideologia, de economia, de liberalismo e tudo mais. Cara, 4 meses depois eu virei e falei, sou liberal. Essas ideias explicam melhor o mundo do que as ideias que eu defendia antes. Meu critério sempre foi o mesmo. Eu queria uma visão de mundo em que a gente melhorasse a qualidade de vida das pessoas. Sim. Que a gente combatesse a pobreza, combatesse a miséria, gerasse emprego, gerasse renda. Cara, eu fiquei convicto de que aquelas ideias eram as melhores. E eu acho que eu entrei na faculdade muito revoltado por causa de um sentimento de traído. Pensei, cara, eu passei 3 anos defendendo ideias que eram erradas e tudo mais. Outros até não gostam também dessa visão do certo, do errado, mas naquele momento, ali 18 anos, eu me senti traído, enganado. E aí eu acho que eu entrei na PUC e eu vi um centro acadêmico com frases do Marx, Che Guevara, tudo vermelho, e aí eu tive esse ímpeto de fazer uma chapa. Porque eu pensei, cara, deve ter muita gente como eu que não teve nunca acesso às ideias liberais, não teve meia dúzia de amigos na sala que tivessem lido com 16 anos Friedman, Hayek e Mises, e eu quero que tenha espaço para isso. Eu nunca tive, isso é bacana, eu nunca tive a pretensão de fazer um centro acadêmico liberal. Eu só não queria um centro acadêmico vermelho do Marx. Eu queria um centro acadêmico que tivesse o debate, alguém defendendo Mises e alguém defendendo Marx. Seria ainda mais maneiro se não tivesse
politicagem, né? Sim. Porque o centro acadêmico não é. É porque acaba se tornando um estágio pra política, né? Sim. Mas, enfim, eu entendo o que você tá falando. Não tem, também acredito que não tem vácuo, né? Sim. Só dá pra tirar, não, mas só dá pra não ter Marx e Che Guevara se tiver alguma outra coisa que seja uma contraposição lá no DCE. E aí você começa a faculdade, mas assim, eu lembro eu sinto vergonha dessa época, mas eu lembro muito de te bater do tipo que você era muito liberal clássico pro meu gosto. Antes da gente virar amigo, cara. Sim. Da época do Facebook ainda, de te bater assim, você é muito pouco liberal. Eu sou muito Libertáriozão. Sou muito ancapizão e você é pouco ancapizão e você tá no PSDB, você é o Tucano. Já fui assim, gente. Sinto vergonha, sinto. Mas já fui. O que você começa a ver na faculdade, que aí na faculdade de Direito tem um pouquinho da filosofia, né? Você tem bastante coisa de filosofia, na verdade. E aí, quando você começa a ver essa parte um pouco mais técnica, digamos assim, você corrobora isso, você confirma esse teu liberalismo lá do ensino médio, ou você se transforma em alguma outra coisa? Eu acho que confirma. Talvez eu nunca tenha sido tão libertário. Eu tive uma fase meio revoltada, logo depois daquele traído, que eu radicalizei, mas foi muito rápido. De fato, ao longo dos anos, eu sempre fui um liberal clássico. Uhum. Acho que por 2 motivos. Eu sempre tive essa prioridade. Não sei se... eu sou filho de comerciante, eu e meus primos, a primeira geração que teve acesso à universidade. Meus avós, uma parte veio do interior do Nordeste, outra veio de Portugal, também na merda, assim, situação caótica. Meus avós são de Caxias, vou pra lá direto. Então eu sempre tive uma preocupação meio de... como é que a gente melhora a qualidade de vida das pessoas? Como é que a gente combate a miséria? Como é que a gente resolve essa lição de Caxias? E eu achava durante um certo momento que era esquerda. Depois eu me tornei um liberal. Mas o discurso libertário, que sempre teve uma pegada meio... a desigualdade é completamente diferente. Uhum. Eu acho que ele naturaliza muito alguns problemas da sociedade. E eu nunca gostei muito disso. Então eu acho que eu sempre fui um liberal clássico por acreditar na liberdade, mas querer resolver alguns problemas sociais. Uhum. Então eu acho que isso sempre me deixou meio contido. Eu quero educação básica, eu quero que as pessoas tenham acesso à educação, eu quero que ninguém pode passar fome, então tem que ter Bolsa Família. Eu acho que isso sempre me deixou meio moderado. E o outro lado é a faculdade de Direito, cara. A faculdade de Direito ela é muito real. Porque você defende uma ideia... Cara, eu devo ter feito a cara... No corte isso vai ficar bizarro. Porque, pra mim, a faculdade de Direito... Eu não fiz faculdade de Direito. Pra mim, a faculdade de Direito é o contrário. É muito não real. É tipo... O feedback que meus amigos advogados me dão a gente vai estudar na faculdade pra quando vai pra vida real não ser aquilo. Não, eu concordo. Assim, a nível de vida real, de prática, ele realmente é muito desconecto. Uhum. Mas eu quis dizer, quando você pega a ideologia e aí você vai colocar, alguém vai falar, beleza, mas como é que isso encaixa na Constituição? Mas como é que você vai fazer isso acontecer por uma lei? Entendi. Então o direito... O direito é pragmático, você tá Ele falando. é muito pragmático, muito. Porque ele vai te perguntar, isso não é uma realidade para a nossa Constituição. Você fala, não, mas eu gostaria. Ele fala, ok, mas a nossa Constituição não permite isso. Mas então a gente vai mudar a Constituição. Mas nós somos signatários de uma carta da ONU, de uma convenção interamericana, que a gente não pode fazer isso. E aí ele é muito travado, e aí você começa a pensar, putz... E aí o cara traz uma teoria do Estado e fala, beleza, mas como é que você vai eleger representantes que pactuam com isso? Aí ele vai virar e falar, a cultura brasileira, você nunca vai eleger X deputados para mudar isso dessa forma. Então, como dentro da realidade brasileira você consegue encaixar essa sua visão de mundo? Então você tem vários professores que vão trazer essa provocação. E aí, beleza, meu amigo, você vai ficar defendendo aí essa coisa irreal ou você vai tentar transformar isso dentro do direito? Como é que você vai fazer uma lei que vai garantir isso? Aí o que eu acho muito bom, cara, é que assim, a ideologia é o farol, né? Pra quem já... Pra quem nunca navegou aí, a ideologia é o norte. É o que norteia, né? Sim. É o norte. Não existe o lugar chamado norte. Ele é só uma direção, né? Ele é só uma direção. Então, é bom a gente ir por aquele caminho ali. Então, sempre que você entrar num dilema ideológico, né? Num dilema de o que eu tenho que escolher, se é por aqui ou por aqui, a ideologia vai te ajudar a escolher alguma coisa. Às vezes nem isso ajuda, né? Mas a maior parte das vezes sim. E quanto que o pragmatismo, ele ajuda a resolver de fato. Se você olhar as discussões da época do Plano Real, eu sei que é um cara que gosta de... Tu leu A Moeda e a Lei? Não, esse não. Calhamaço, mano. Um calhamaço. Muito gigantesco, assim, muito grande. Na Moeda e a Lei tem pouco, tem algumas outras discussões, isso é mais ata do
ata do Banco Central e tudo mais, tem umas discussões na época do Plano Real. O Plano Real, ele não é pragmático, pô. Ele é altamente heterodoxo. Ele não é ortodoxo. E a galera do liberalismo, na época, bateu, pô. Só que quando a coisa... O mais difícil dos planos econômicos era colocar em prática, né? Era fazer. E aí, quando começaram a fazer, que deu certo, putz, mordi minha língua. Sim. Então, assim, isso é fantástico. Por isso que eu queria muito trazer o Gustavo Franco aqui. Mas isso aí é difícil. Não, lógico que é difícil. Mas, enfim. Votou em mim. Votou, lógico. E apoiou você também, né? Ele fez um vídeo. Teve um encontro do Novo. Foi muito engraçado, porque foi um dos primeiros encontros do Novo lá em São Paulo, no Maxud. Aí ele fala assim, pessoal, depois... foi um anúncio, né? O Gustavo Franco se filiou e tal. Se filiou. Fenômeno, né? Aí ele, pessoal, olha, quero dizer que antes eu era um peixe fora do aquário e agora eu estou entre iguais. Estou entre iguais. Digo, tipo, a galera faz loucura, pô. Sim. Beleza, então assim, aí você você se classifica como um liberal, você faz a tua graduação em Direito muito nesse foco de mais liberdade individual e tudo mais. Você vem com essas ideias do Partido Novo, e aí, quantos votos foram? 10.069. 10.069 votos. Primeiro, conta a história da eleição de 2020, cara. Tem um tênis laranja lá, que hoje eu vou tirar foto com aquele tênis. Cara, eu acredito muito foi minha terceira campanha, né? Vim em 2016, 2018, 2020. Rapidinho, não vou calçar o tênis não, tá, gente? Vou só Até porque ele tá emoldurado numa caixa. Só pra não ser muito... mas pode falar. Mas, cara, e aí eu aprendi muito, até na época de DCS, que eu fazer várias campanhas, a identidade visual conta muito. Você olha pra uma pessoa e boa parte, inclusive, vai até uma opinião de vida. Eu acho uma baboseira aquele discurso, não julgue um livro pela capa. Pô, cara, se o maluco não se deu ao trabalho de fazer uma capa decente pra um livro, o cara passou semanas, meses escrevendo o livro, na hora de escolher a capa, ele cagou. Cara, acho que provavelmente o livro, né, ele não é cuidadoso com a questão. Então, é óbvio que assim, existem... Não vamos crucificar as pessoas com base na sua imagem, mas a imagem da pessoa passa muito dos seus valores, da sua ideia, da sua visão de mundo. E aí, em todas as campanhas, eu sempre faço uma imagem. Qual é a imagem que eu quero passar? Então, cara, eu ando muito com uma pastinha, né? Que de fato é útil, mas pastas... Aquela de couro, né? Aquela de couro, exatamente. Mas pastas passam a ideia de alguém estudioso. Universitário, jovem, estudioso, está carregando um livro, está carregando um laptop, está carregando algumas coisas para anotar. Se você usa calça e camisa social, é uma imagem. Se você usa calça e camiseta, é outra. Calça e blazer, calça social, roupa social, é muito mais sério. Então, qual é a imagem que você quer passar? E aí, o Novo sempre tem a brincadeira do partido dos sapatênis. O partido dos sapatênis, o partido dos sapatênis e tudo mais. É aquela coisa formal, informal. Eu gosto de usar. Então, eu falei, vou usar um sapatênis. E eu vou usar um sapatênis laranja, que é a cor do Novo, que vai marcar muito. Foi fácil de encontrar? Eu imagino que não. Cara, eu vi alguma coisa, algum amigo meu, ele tinha um Vans diferente. Eu falei, cara, de onde você tirou esse Vans? Ele, você pode customizar no site. Caraca! Cara, eu fui lá e eu lembrei disso, resgatei isso. Tô de Vans, eu não sabia não. Você pode customizar no site. Aí eu entrei lá, botei... Aí tinha 3 cores, você podia... 3 cores pra customizar. Eu botei laranja, laranja, laranja. Ficou horroroso. Aí eu botei um laranja, um bege e um branco. E aí ele ficou bem bacana. Uhum. E foi o tênis da campanha. E é maneiro porque as pessoas andam e elas apontam. Então, vendo novo. Cadê o Pedro? Quem é o Pedro? Aquele rapaz do tênis laranja, o rapaz do tênis laranja. Isso vai... Cara, você tem que ser lembrado. Campanha é ser lembrado. Não é só campanha, não. Tudo na vida. Tudo na vida, você tem que ser lembrado. Vale pra todo mundo aí que empreende. Se você todo dia usa uma roupa diferente, você não cria uma imagem. O Heitor é um cara sério, ele tá sempre de terno, blá, 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 blá. O cara não erra. Agora, talvez ele seja muito travado. Às vezes você tá com uma roupa mais leve, você fala, não, esse é o cara desenrolado que vai fazer a coisa acontecer. Uhum. Então são as imagens que você vai passando. Eu sempre quis passar a imagem, que é o que eu acredito que eu sou, o cara estudioso. Então ele é jovem, então ele tem ímpeto, ele tem garra e tudo mais, mas ele é um cara estudioso. Essa é a junção que eu sempre quis passar. E aí o sapatênis de laranja era isso do Novo. E aí depois a gente felizmente foi vitorioso. A minha foto final foi... A última foto que eu postei no Instagram, né, pra terminar a campanha, era segurando o tênis. Porque tênis também, muita gente fala, são lemas da campanha. O que você vai gastar? Você vai gastar muita saliva, porque você fala muito. Muito suor, porque você vai caminhar muito. Esses são os 3 S's. Saliva, suor e sola de sapato, porque você vai caminhar muito.
Então, a sola de sapato também passa a imagem de trabalho. É o cara que trabalha, porque ele caminha muito e vai muito pra rua. Então, eu tirei a foto com o sapato falando, olha, não faltou esforço. Que é também uma imagem que eu sempre quis passar. Como eu falei, lá na PUC, perdi várias antes de ganhar. Pra vereador, perdi 2 antes de ganhar. E aí é muito na vibe que outro valor que eu gosto de passar. Ah, não. Pra vereador você perdeu uma, pra deputado você perdi outra. Mas assim, perdi 2016, perdi 2018 e ganhei em 2020. Uhum. Então até hoje, quando eu encontro as pessoas na minha equipe, eu sempre falo, cara, vocês podem... Eu posso não entregar muita coisa, mas eu vou entregar trabalho. E aí o tênis... E aí ele fica moldurado lá na minha sala pra isso. Pra eu lembrar e falar, o que trouxe a gente até aqui? Muito trabalho. A gente, só pra posicionar o pessoal, né, quem não nos conhece, a gente se conhece na verdade, a gente se conhece lá do Movimento Liberal, Pedro, presidente do DCE, 13, PUC, 14. eu no Instituto Liberal, a gente começando a conversar e tal. Algumas coisas assim, Pedro, vamos pra... O que você acha, não sei o quê, organizando eventos, essas coisas. Se encontrando, apertando a mão. Mas, quando... a gente se conhece 14. Isso. E aí... Se conhece em 14, eu sou a fã. 16, 17, estou bastante contigo por causa do Instituto Liberal. Aí começa vem 2018, país explodindo, borbulhando, né? Borbulhando o que a gente achava que era conservadorismo, o que a gente achava... algum liberalismo. E a gente é convidado para trabalhar no mesmo gabinete, 2019, na LERJ. Fico pouco tempo, o Pedro ficou um pouquinho mais do que eu. Aí, nessa época, a gente era praticamente vizinho, morava no mesmo bairro. E vizinho de cadeira no gabinete? Vizinho de cadeira, e a gente começa... Cara, é uma coisa bizarra, assim. Em 6 meses, a gente começou a se comunicar pelo olhar, assim. A gente sabia que as coisas aconteciam e... Era muito engraçado, né? E aí eu dou de presente pra tu. Espero que você tenha ainda aquela meia de tucano. Óbvio que eu tenho. Tá maluco? Dou aquela pra meia ele, muito boa. Pela zoeira. Pela história. A guerra de tucano, a meia de tucano. E o Pedro faz essa campanha vitoriosa aí. Cara... A gente vinha no metrô falando de Narutinho. Vínhamos no metrô falando sobre Naruto sempre, porque não sei porquê, cara, eu tenho essa falha na minha formação, eu não vi Naruto quando... Isso foi um grande erro. Foi um grande erro. Metrô que eu uso até hoje, inclusive vim de metrô. Veio de metrô, sim, e verdade. uma parte de carona sua. Exatamente. E depois vou fazer um Uber pra você, pra Câmara, porque não é porque ele tá fora de casa que ele não vai trabalhar hoje. Não tem um carro oficial, não tem um motorista. Muito bem. Só o do dia, da rodada, que hoje vai ser o Heitor. É verdade. Então, assim, tô fazendo Uber aí pro vereador. Faz essa campanha muito vitoriosa, cara. Tenho o maior orgulho de ter te apoiado. De ter convencido algumas pessoas. Cara, vota no Pedro. Pedro é meu brother, meu irmão. Vota nele, você não vai se arrepender. Cara, e aí começa. 2021, perdão. 1º de janeiro de 2021. Lá não é fevereiro? Não é igual na Cara, você não pode nem curtir o Réveillon direito, porque 10 da manhã você já tem que estar lá tomando posse do dia 1º de janeiro de 2021. Show. Aí você começa Começa aí 2, 3 meses depois, pandemia, né? Pandemia foi 2020. Eu fiz campanha na pandemia. Pode crer, Fiz campanha na pandemia, assumi o mandato num híbrido, né? As coisas já estavam aquele meio abre e fecha e tudo mais, mas fluindo. Entendi. E aí, como é que são os trabalhos, cara? Começa o trabalho, imagino que seja completamente diferente. Gente, pra quem não sabe, vereador, né? É da cidade, então legisla e fiscaliza o executivo do município. Então, não é o cara que vai fazer diferença... Perdão. Não é o cara que vai fazer diferença na telecomunicação. Não tem nada a ver. Não é escopo do vereador fazer isso. Mas e aí começa teu trabalho. E aí o que tu acha, cara? Como é que é isso? Sou vereador. E agora? Cara, aquilo é uma selva, né? No dia seguinte acordei pensando nisso, cara. Sou vereador. E agora? Primeiro passo, montar o gabinete, né? Montar a equipe. Cada vereador teria direito a 20 assessores, mas nós do Novo usamos menos. Então eu montei uma primeira equipe com 6 assessores. O primeiro passo, na minha visão, era escolher o primeiro, né? Escolher o chefe de gabinete, que é a pessoa que vai te ajudar a gerir. Então eu escolhi o chefe de gabinete e nós começamos a desenhar a equipe em cima do que a gente queria fazer. Então eu quero fiscalizar, tem que ter um assessor de fiscalização. Eu quero analisar muito bem os projetos dos outros, eu preciso ter um bom jurídico. A gente foi formando o que a gente esperava e eu abri um processo seletivo. Foram 1.808 inscritos para 4 vagas. Cara, caos.
E o que foi bizarro é porque as eleições foram postergadas em 2020 por causa da pandemia, né? Elas foram mais tarde. Então, em janeiro, já tinha tomado posse e estava selecionando pessoas ainda. Então, estava tendo que fazer o trabalho do mandato sem equipe e gastando tempo para selecionar pessoas. Aí, beleza, depois entramos, começamos a trabalhar. E você tem que entender, é um ecossistema. Você imagina que quando você entrou no setor imobiliário, você viu, cara, as pessoas aqui têm um jeito de falar, elas têm umas regras próprias. Sim. E eu preciso me adequar a isso. A Câmara é isso. Você pensar... E eu falava das pessoas à distância, né? Dava porrada nas pessoas, criticava, cobrava e tudo mais. E aí você percebe que são 51 vereadores que você vai encontrar 5 dias na semana. Ok, alguns menos. Alguns você encontra 2, 3. Meio dia na semana. Meio dia na semana. Tem muita gente que tá em Brasília direto, né? Muita gente. Tem. Ou Rússia, né? Tem uma galera que vai pra Rússia. Tem uma galera que roda o mundo aí. Mas... E aquele cara vai sentar do seu lado. Então você começa a perceber que você tem uma relação pessoal com essa pessoa. E eu não tô dizendo pessoal de amigo, mas você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Então você tem que lidar com aquela pessoa. É colega, né? É o colega de trabalho, mas não é o colega de trabalho que tá na outra baia. É o colega de trabalho que senta do seu lado e que todo mundo mete o dedo no trabalho de todo mundo. Né? Você tá no setor de vendas e o cara tá no setor de TI. É todo mundo no mesmo setor. Indo para uma direção. Então eu apresento um projeto, todos os outros 50 vão votar o meu projeto. Todos os outros 50 podem emendar o meu projeto. Então se eles não gostarem de mim, porrada no Pedro. Não aprova projeto, não faz nada. Já deu tempo de algum projeto teu de autoria sua tramitar? Já tive projeto meu aprovado. Gente, por que eu tô falando isso, né? As pessoas acham, não, esse vereador... Primeiro, a maior parte do trabalho de vereador é fiscalizar o executivo. Tá? Vou até puxar para mim aqui. É fiscalizar o executivo. Então, assim, é bastante comum que um legislador passe os 4 anos dele sem apresentar um projeto. Apresentando emendas, sim, para trazer mais um pouco para o ponto de vista dele de quem ele está representando, mas que ele não tenha nenhum projeto de lei aprovado. Por isso que eu perguntei pro Pedro, já aprovou alguma coisa? Às vezes não dá tempo e às vezes o cara simplesmente está fazendo um outro trabalho, que é o de fiscalização. Sei que tu é muito combativo ao Eduardo Paes. Prefeito, a gente quer você aqui. Eu trago a bateria da Portela junto, mas você é muito combativo ao prefeito Eduardo Paes, mas não dá para ser 100% combativo, porque também você... Não, dá pra ser 100% combativo, mas não dá pra ser escroto. É isso. Porque senão você também não consegue nada quando você da cintura pra baixo. Da cintura pra cima, na verdade. Da cintura pra baixo. Ah, é? Eu achei... eu não posso dar um chute no cara da cintura pra cima. Da cintura pra baixo é chute no saco, pô. Verdade, só isso. Cara, tô desatualizado, né? Tá vendo? Como boxer é um bom boleiro, vai. Então... Como é que é essa parada, essa relação de tenho que bater no governo? A gente vai falar governo, tá, pessoal? Mas é prefeitura no caso aqui. Tenho que bater no governo ao mesmo tempo que eu não posso bater, porque senão eu não vou conseguir nada. Cara, a política tem uma ética própria, né? E eu tenho aprendido com isso. Às vezes você erra um pouco, passa um pouco do tom, volto. Mas, por exemplo, eu cobro muito do prefeito. E passo longe de ser de oposição. Para quem me acompanha aí, inclusive no segundo turno, entre ele e Crivella, pelo amor de Deus, né? Votei nele. Voto a favor de vários projetos da prefeitura, mas eu faço um jogo que eu acho correto, que é cobrar, fiscalizar, reclamar o que eu vejo errado, mas sempre de uma forma respeitosa. Então não vou para as redes falar o Eduardo Paes é corrupto, bandido, ladrão, sei lá o quê, porque aí eu tô indo num outro nível da coisa. Eu vou em cima do... o prefeito quer gastar 252 milhões com publicidade e propaganda. Isso é um absurdo. Deveria estar priorizando as creches, deveria priorizar o BRT, deveria focar na saúde. Então eu vou dando porradas em cima de coisas que eu discordo. O prefeito é incompetente porque não conseguiu fazer uma licitação tal, deu deserto, não resolveu o problema do BRT, não consegue comprar ônibus, estatizou e não funciona. Você está discutindo a gestão do cara. Eu não estou discutindo... o caráter do prefeito. Eu estou discutindo a gestão do prefeito. E essa é uma diferença muito grande na política. De quando você vai e fala para um outro vereador, o seu projeto é ruim, o seu projeto não está bem feito, o seu projeto vai fazer mal, isso todo mundo respeita. De quando você vira e fala, você é um vereador ruim, o seu mandato é ruim. Né? Ou você é um bandido, você aqui dentro joga contra a população. Isso é um outro nível da coisa. E aí eu venho aprendendo desse tom,
estão fiscalizando, cobrando, reclamando, muito dentro desse tom. Porque é isso. Amanhã, esse cara que hoje você chamou de bandido vai votar no teu projeto. Sim. Pode pedir para tirar de pauta, pode pedir para adiar, pode botar uma emenda. Cara, o regimento é um arsenal de opções suas para você atrapalhar o projeto dos outros. Você lembra do Cunha. Do Paulo. Achei que você falava do Cunha, que era o rei do regimento. Né? Era João Paulo? Da Lerge? Não. Velhinho do PSDB. Ah, o Luiz Paulo. Luiz Paulo. Cara, esse maluco... Pô, Luiz Paulo, gente, na Lerge era o rei do regulamento, pô. Ele corrigia, era com certa frequência, sempre, todo plenário corrigia o siciliano. Todos. Seu presidente, não, e nem olhava, tá? Regimento, artigo tal. Esse projeto não poderia ter sido colocado em pauta hoje, porque não cumpriu o prazo de 4 Nossa sessões senhora, extraordinárias. Era nesse nível, pô. Então, quando o cara tem um regimento e quer jogar contra você, cara, é caótico. E aí é isso. Se você jogou baixo com ele vai jogar baixo com você. Então você vai chegar nele e falar, pô, cara, você tá sacaneando meu projeto? Aí fala assim, você me sacaneou. Então eu vou sacanear o seu projeto. Então existe uma coisa que é discordar. O vereador vai lá e vota contra. E outra coisa que é quando eu vou atrapalhar o projeto do cara. Então se você atrapalha o projeto dos outros, você não faz um jogo limpo. Porque eu ir lá e votar contra, todo mundo respeita. As pessoas vão... E até outra coisa que da ética da política, né? Como a coisa funciona. Todo mundo respeita a sua origem, mesmo como pauta. Então ninguém espera que eu vote a favor de um projeto que aumenta a burocracia. Que todo mundo vem e fala, pessoal, o Pedro é um vereador liberal. Ele não acredita na burocracia, ele não acredita no Estado, ele defende comerciante. Ele nunca vai votar a favor desse projeto. E ninguém vai esperar que você vote a favor de um projeto que contraria os seus valores. Agora, eu preciso fazer o escarcel toda vez que um projeto desse acontece. Se eu fazer um escarcel, tipo, eu vou pedir o adiamento, eu vou usar todo o arsenal do regimento contra todos os projetos, o cara vai usar todo o arsenal contra o meu projeto. Lógico. Então, às vezes você vira e fala, cara, esse projeto tem um impacto tão pequeno que eu vou votar contra, vou marcar minha posição, vou fazer minha fala. Agora, eu já sei que eu vou perder. Vou perder por 50-1. Eu preciso sacar todo o arsenal. Aconteceu 51? 50 não, porque é muito difícil 51 votarem. Mas já aconteceu 42-1, 43-2. Você lembra algum caso específico? Cara, eu lembro um que uma vez, esse foi muito marcante, foi a 3. Um específico eu não lembrar, mas um 43, que foi curioso, que era um projeto que obrigava cardápio infantil em todos os bares, restaurantes e lanchonetes da cidade. Eu não sei nem qual é o cardápio infantil numa lanchonete, né? Qual é o cardápio infantil do Mega Mate? O que tá lá já serve, né? E aí nós perdemos por 43. Aí eu fiz uma campanha com os bares e restaurantes, a coisa viralizou, o prefeito vetou. Quando voltou pro veto, a gente manteve o veto. Então a maior parte dos vereadores mudaram de posição. De posição. Porque eles perceberam que os bares e restaurantes estavam mobilizados. Então esse foi um caso que eu lembro que foi a 3. Temos 60 minutos, 62 para ser exato. Esse caso, cara, foi bizarro. E umas coisas que assim... Galera, quem vota pra ter cardápio infantil em todos os bares, restaurantes e lanchonetes da cidade? Mas foi 43. Cara, eu lembro, você ainda não era vereador, era... Lá é legislatura também? Legislatura. Lembrei de um que eu votei sozinho, desculpa. Alguns de vocês vão agora a bares e restaurantes e vão ver. Ontem um amigo meu mandou uma foto, inclusive, que eu já tinha contado pra ele essa história. Um cartaz que mostra como fazer a manobra de Heimlich no restaurante. Então teve uma lei que passou que obriga todos os bares e restaurantes a botarem um cartaz na parede de como realizar a manobra de Heimlich. Então imagina, alguém te sufocou numa mesa, você vai ter que procurar no restaurante onde tem um cartaz da manobra de Heimlich, acho que levar a pessoa até do lado para você fazer. Passo 1, abraçar. Passo 2. Cara, são 6 passos. Esse eu votei sozinho contra essa obrigação. Eu não sei se é da LERJ ou se é da Câmara, que é o aviso do elevador. Observe se o elevador está Nossa Senhora. É de vocês? É da LERJ. É da LERJ? Eu acho que tem um dos dois. Tem um da LERJ e um da Câmara. Nossa, olha isso. Pior ainda, pô. Observe se o elevador está no andar que... Mano... Enfim. Ao abrir a porta, observe se o elevador está no andar. Isso aí, cara. E outra coisa. Essa lei demora o mesmo... Esse projeto demora o mesmo tempo de passar que uma coisa de fato relevante. Nesses últimos... Cara, você tá há 2 anos já, né? 1 ano e 16 meses. 16 meses. 16. Qual foi a parada mais relevante de todas que você votou ou que você participou da discussão? Lembrando, pessoal, plenário é só uma das etapas. Já falamos aqui da fiscalização do executivo, vamos falar agora de plenário. E depois a gente vai falar de comissão. A comissão é um passo anterior ao plenário
Vamos começar pela comissão, então? Sim. Hoje você está participando de quais comissões? Eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, é a única que eu participo. Tá. E aí lá na comissão, vocês... que vocês discutiram que, assim, cara... Você falou assim, cara, isso é muito relevante. Cara, primeiro eu vou explicar, né? As comissões, né, são comissões temáticas, então tem a comissão de educação, comissão de saúde. A ideia é pegar os vereadores, dividir em grupos temáticos, supostamente eles entendem mais daquele tema. Supostamente. Supostamente, do que a média da Câmara. Então, essas não comissões... só entendem, mas também como ele representa atuam, alguém. representa. Eles atuam ali, né? Então você vai ver, a comissão de saúde sempre tem os médicos, a comissão de educação tem os professores, e você dá essa divisão. Eu sou jovem de ciência, tecnologia, inovação e tudo mais, fiquei na comissão respectiva e consegui a presidência. E essa comissão das pareceres, faz audiência pública. E a mais importante para a nossa comissão foi a lei do 5G. Foi até curioso que você falou de telecomunicações, que de fato, telecomunicações, só quem legisla é deputado federal. Mas tem uma questão muito importante para as telecomunicações que é municipal, que é a instalação das antenas. As antenas... Isso é escopo do município. Sim, porque você usa o solo do município. Então, quem licencia, até o nosso amigo Thiago que você chamou, passa por ele. Então, assim como você faz a licença para um prédio, você faz uma licença para uma antena. Não tinha me Eu ligado quero nisso, construir, óbvio. eu quero construir uma antena, eu quero colocar uma antena. Isso é um licenciamento urbanístico, licenciamento ambiental. E aí, o 5G, ele vai demandar, ele vai precisar 5 vezes mais antenas do que nós temos hoje. Porque aí essas antenas enormes que nós vemos em cima do prédio, ela entrega uma baixa frequência. Mas o 5G ele é tão intenso que ele precisa de uma alta frequência. Só que o que faz uma alta frequência, a antena tem que estar próxima. Por quê? Quando é alta frequência, a onda fica grossa e ela não passa na parede. Ela passa mais difícil. Então essa antena tem que estar perto de você. Então, cara, são antenas pequenas, assim, no tamanho de uma caixa de sapato, só que são 5 vezes mais antenas. Agora imagina que cada antena antes precisava ser licenciada. Então imagina a dificuldade para licenciar o prédio. Imagina licenciar 7 mil antenas da cidade do Rio de Janeiro. Cara, é uma fila colossal. Então nós aprovamos uma legislação de que essas antenas menores, as caixas de sapato, elas não precisam de licenciamento. A empresa ela notifica a prefeitura falando, estou instalando nesse lugar aqui, estou instalando. Ela vai avisando, mas ela não precisa ter uma autorização prévia para poder colocar a antena. Cara, senão não ia dar conta. Sim. Ia demorar muito. E aí a gente não ia ter o 5G. Se não tiver as antenas, não tem o 5G, galera. O 5G não cai do céu. Não é o satélite master do Elon Musk que vai mandar o 5G. Inclusive... ele manda, mas ele precisa vir na antena grande, que vai pra antena pequena. Só porque você levantou o Elon Musk aí, a velocidade da Starlink não é boa. Ela só é muito... Você consegue acessar de quase qualquer lugar do mundo. Mas a velocidade não é boa. Quando a gente tá falando de 5G, a gente tá falando de uma antena que tá muito próximo, tá? Tipo, a gente tá no 10º andar aqui. E aqui são 12 andares. Ela provavelmente estaria aqui em cima, porque esse prédio é um dos maiores prédios aqui da região. Agora, e não adianta ela estar aqui em cima, porque essa ainda é uma de porte médio. Ela vai precisar estar em cima de uma banca de jornal da rua. Ela vai precisar estar na frente de um banco, vai ter uma anteninha saindo, ela tem que estar no nível da rua. Porque imagina o carro... como é que é o autodirigível? Esqueci o nome lá. O carro que vai andar sozinho. Sim. Perdão, também esqueci. O carro que vai andar sozinho lá, cara, ele não pode perder conexão com a internet. Lógico, senão bate. Senão ele bate, entendeu? Pra ele virar na rua, ele não vai virar na rua, ele vai dar na parede. Então essa anteninha do 5G, que tem uma conexão muito rápida, o ping, né, é super rápido, tem que estar no nível da rua. Entendeu? Então você vai estar lá em cima de um banco, você vai num poste, vai ter o poste, em cima da lâmpada do poste vai ter uma anteninha desse tamanho assim, em cima do poste da rua. Eu acredito que não tenha tido oposição praticamente nenhuma. Cara, teve uma galera. Não acredito. A paisagem. Olha só, não foi combinado, Jurandir. Eu juro. Não acredito que teve oposição. Vai ter a galera. Como é que o Estado vai perder o controle do licenciamento de antenas? Vai ter antena em todos os lugares. Elas vão espalhar. Não pode. Cara, não acredito. Não, por exemplo, você dispensou o licenciamento ambiental. Porque, cara, tem uma galera que ainda acha que as ondas de antenas fazem mal à saúde. E aí essa galera fala, não, tem que ter análise ambiental da coisa, se não vai matar o animal. Que isso, aí você fala, cara, a antena não vai matar o animalzinho. Não tá, isso já tá comprovado. Não, tem que ter o licenciamento ambiental das antenas. Aí você fala, cara, a antena não faz mal à planta, não faz mal ao animalzinho, mas o cara não quer. Você bem falou, né? É em cima do poste, é em cima da banca de jornal. Não tem bichinho ali, né? Não, talvez assim, você vai ter uma antena, Sepetiba, Campo Grande, você vai ter antena em zona rural, às vezes próximo a um parque. Mas, cara, isso já está comprovado que não faz mal. Mas o cara quer manter a obrigação de passar pelo licenciamento ambiental. Esse foi um projeto que
Eu sei, inclusive, vai dar muito pouco voto, porque as pessoas não se interessam em explicar, é difícil. Mas a nível de impacto, o Rio de Janeiro foi a primeira capital do Brasil a aprovar uma lei de 5G moderna. E a Anatel, né, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela falou, vai ter prioridade no investimento em 5G as cidades que tiverem leis adequadas à instalação de antenas. Autoria sua ou é discussão na presidência? Minha, o presidente Carlos Caiado e o vereador Rafael Liso Freitas. Nós três apresentamos juntos. Bacana. Muito bacana. Pô, então é coautoria, né? Coautoria, exatamente. Pô, muito maneiro, cara. Esse tem um impacto mega. Tem data já pra votar? Já foi votado, aprovado, sancionado, tá valendo. Excelente. Já. Saiu no valor econômico, o Rio de Janeiro saiu na frente. Olha que coisa. Foi bacana. 5G, obrigado, meu irmão. Tá de parabéns, cara. E aí, Pedro, como é que tá esse trabalho? Você bem falou aí. A gente sofre ainda um pouquinho de fla-flu na política. Isso é. Toda vez que vem alguém relacionado à política aqui, eu jogo essa pauta de fla-flu e tudo mais. E lá no dia a dia, como você bem falou, o cara tá sentado do teu lado. Você precisa dele pra aprovar essas coisas. Como é que esse relacionamento, tipo, a galera entende bem que não é fla-flu lá dentro? Ou tem gente que ainda tá na quinta série? Como é que é isso? É tranquilo? Acho que você tem que aprender muito. É uma turma de colégio, de trabalho, que as pessoas funcionam de formas diferentes. Uhum. Então, tem gente que se amarra... Aceito. Tem gente que se amarra em discutir. Então, se eu fizer um debate alto nível, né, sem baixaria e tudo mais, por exemplo, com o PT PSOL, que eu tenho divergências gigantes de ideias, de propostas, mas eles sabem que quando eles colocam um projeto que tem um viés mais ideológico, que eu vou pedir a palavra, que eu vou discutir, eu vou divergir e vou tentar desconstruir o projeto, vou botar os argumentos para que aquele projeto não seja aprovado. E eles esperam isso. E, de certa forma, eles gostam disso. Faz parte do debate. Isso retroalimenta também a parte ideológica deles. Eu tenho um projeto agora que está na pauta que é para facilitar a venda de imóveis públicos. Imóveis públicos. Não? Exatamente. Que tem vários. São milhares deles abandonados pela cidade. Da prefeitura, do governo, do estado. Exatamente. É bom para os corretores. Eu tenho a tabela da União. Boa. Inclusive, eu estive no Cresce conversando sobre isso, porque tem interesse dos corretores e tudo mais. Agora, é óbvio que quando eu apresento um projeto desse, eu sei que o PT e o PSOL vão ser contra. Porque eles são a favor do Estado ser dono de vários imóveis públicos para fazer, sabe-se lá, o que eles acham que vai acontecer. Para quem não sabe, a União é dona de mais de 50% das terras devolutas. Terras completamente improdutivas, metade disso é da União. Exatamente. E aí eu sou a favor. Então, assim, eu não fico ofendido quando eles sobem e debatem. Desde, claro, eles estejam respeitosos. Né? Não dá pra falar, o Pedro quer que a população morra de fome, que as pessoas não tenham casas porque a prefeitura vai vender os seus imóveis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a gente vai baixar o nível e a gente vai cair na porradaria. Agora, ele fazer a defesa dele porque ele acha que o governo tinha que ser dono de imóveis. E eu acho. É óbvio, ele vai achar isso e eu vou achar o oposto. É do jogo. Então acho que a gente pode ter o bom Fla-Flu, né, que é o Maracanã lotado, as duas torcidas cantando, a gente rivalizando, terminou o jogo, não teve morte na saída nem na entrada. Cara, quando tem isso, o Fla-Flu é bom. Sim, 3-2, o terceiro gol foi do que se deu melhor, entendeu? Mas exatamente. O bom jogo... E a galera respeitou, as torcidas saíram, ninguém se matou. No dia seguinte tá todo mundo debatendo, se zoando no colégio lá, ninguém deu soco na cara de ninguém. Cara, isso é o bom Fla-Flu. Até porque se não tiver Fla-Flu, o esporte não tem graça. Assim como se não tiver debate, embate de ideias, a política tá aqui pra quê? Sim. A política tá lá, o parlamento, pra eu parlar, né, falar, ele parlar, e a gente divergir nas nossas ideias. Então, o Fla-Flu, o bom Fla-Flu, ele é bom. Agora, quando a gente vai pra baixaria, né, de que eu digo que o outro é corrupto, bandido, polarizo, quebra uma placa, faço alguma coisa pra ganhar repercussão, só em cima da baixaria... Né? Por exemplo, o Lindbergh é vereador lá. Eu poderia puxar várias histórias do passado, né? Que saiu no jornal, tudo mais, da história dele. Ele foi presidente do DCA da PUC, não foi? Não. Ele foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Nacional, Brasil. Então foi o Molon? Não vou lembrar, cara. Alguém grande Sim. foi... Mas eu poderia, sei lá, ir na história, ir na época da Dilma, que você fez, sei lá o quê... Pô, citar Dilma e talvez viralizasse. Pô, tá falando da Dilma, do governo, da época ele era senador, e agora ele era senador e agora é vereador. Mas, cara, isso tem relação com o projeto? Isso vai beneficiar os cariocas de alguma forma? Então o cara sobe, ele coloca os argumentos dele e eu discordo dos argumentos dele. E aí a gente mantém uma relação tranquila. Eu não vou pra baixaria, ele não vem pra baixaria. Então acho que o bom Fla-Flu, ele é bom pra política. Porque ele é o debate de ideias. Quando não tem ideias, não tem Fla-Flu, não tem graça. Entendi. Cara, vou fazer uma pergunta de leigo, o Pedro. De leigo. São as melhores. A Gama Filho, cara, ela é uma preocupação da prefeitura
do município do Rio ou não tem nada a ver com Não, isso? é uma preocupação. Inclusive, toda hora o assunto vai em volta. Desculpa te interromper. Não, assim, de coração, cara, aquilo ali precisa... Eu tô falando que minha mãe estuda na Gama Filho, conheço uma galera que estuda na Gama Filho. Aquilo ali era um oásis, porque era uma coisa muito boa no meio... E no meio de um ambiente que não era... Assim. Não, na época não era tão ruim e piorou muito depois da saída da Gama Filho. Depois colapsou. Isso. Cara, abriu um Subway, ali na frente, Subway, patrocina nós aí. Abriu um Subway que não ficou um ano aberto ali na frente, porque a Gama Filho fechou. Enfim, e hoje tá se degradando. Praticamente todo mês sai no jornal. Cara, o que vocês estão falando sobre isso? Quais são os planos? De verdade eu não sei. Sim. O que vocês... Não, é uma das prioridades da prefeitura, tem que reconhecer isso. Ela tem se movimentado bastante, mas não é fácil também, porque é um colosso, é gigante. E aí, eu acho que uma perspectiva primeira, ninguém vai resolver aquilo sozinho. Eu acho que é um bom pontapé. Sim. A prefeitura não tem como injetar dezenas de milhões de reais ali, assim, para fazer o quê? Um hospital? Cabe mais de um hospital ali. Cabe vários. Vários hospitais. Provavelmente seria um dos maiores do país. Vai botar escola, cabe várias escolas. E também, assim, um hospital resolve o problema do entorno? O comércio vai voltar por ter um hospital gigante? Então, o que faz voltar a ser parecido? E aí a prefeitura começou a conversar com várias pessoas. Então eu sei que, por exemplo, o SESC, a FEComércio tem ficado muito envolvido, tem conversado com a universidade, mas ninguém é do tamanho como foi a Gama Filho naquele ponto. Então acho que a ideia é juntar vários players, né, vários agentes, e cada um pegar um pouco. E aí hoje que está na fase é qual é o cada um, um pouco que cada um vai fazer. Então, sei lá, o SESC vai fazer uma faculdade de gastronomia. Tô dizendo aqui nomes aleatoriamente. Não sei se a SESC eu sei que está envolvido, o FEComércio está envolvido, mas sei lá, e fosse Cândido, que você quer abrir, vou abrir mais uma faculdade de Direito. Prefeitura, você vai botar o quê? Eu vou botar aqui uma secretaria minha de transporte, uma filial, vou botar uma sedezinha da Conlurb, que já vai trazer uns 1.000 funcionários públicos. Eu vou fazer tal. Então, assim, tá juntando, tá fatiando. Então a coisa... Estão conversando. Não, tem. Então, se você foi aluno da Gama Filho aí, manda esse corte pra galera que foi seu colega, tá? É uma preocupação aqui. Ainda bem, eu de verdade, cara... Cada vez que eu passo lá, minha mãe mora no Valqueire, claro. Então de vez em quando eu preciso passar lá, tô em outro lugar e preciso passar por ali. Cada vez que eu passo ali, cara, me dá Não, é desesperador, dá uma dor. Porque a creche que eu ficava, quando minha mãe ia pra faculdade, a creche que eu ficava era do lado. Então, assim, provavelmente até essa creche não existe mais, porque todos os filhos da... Cara, todo o entorno sofreu muito. Sofreu muito, cara. Foi muito E é isso, você tem que trazer algo que tente revitalizar o comércio. Entendeu? Então, também se você leva muito comércio lá pra dentro, tipo assim, vamos botar restaurante lá dentro, blá, 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 o comércio de fora não precisa do comércio de fora. Então, é um mix, tem que ser muito bem construído pra ter coisas lá dentro que também ativem o comércio lá de fora. E aí, eu tô começando a ficar malandro nisso, que é o seguinte, você falou de um mix que tem um projeto, um tal de Reviver Centro. Esse é bom. Que a gente fez uma live já, eu e você fizemos uma live lá no Instagram sobre isso. Ficou bem boa, aliás, mas acho que foi um pouquinho rápido. E aí, fala pro pessoal o Reviver Centro, um pouquinho sobre o Reviver Centro, como é que foi a discussão. Eu sei que você tem um carinho diferente pelo centro do Rio. O centro do Rio é o bairro mais antigo do Rio de Janeiro, então faz sentido que aquele lugar ali seja bem valorizado. Fala um pouquinho sobre Reviver Centro pra gente. Perfeito. Uma curiosidade que uma parte das pessoas não sabiam. Vocês sabiam que durante 3 décadas foi proibido fazer residencial no centro? Eu sabia. De 1960 e pouco, ali no início da ditadura, foi proibido que as pessoas morassem no centro e o César Maia só foi mudar isso na década de 90. Então era proibido. Qual era a visão? Era uma visão de urbanismo que prevaleceu durante um tempo, que foi em cima do que Brasília foi construído, para quem já foi, tem a super quadra do comércio, a super quadra das farmácias. Hotelaria. Todos os hotéis ficam no mesmo lugar. Foi nossa, coisa de maluco. Não faz o menor sentido. Então era uma cidade desenhada. Então a ideia era, nós temos um centro comercial, não é para as pessoas morarem aqui. Aqui é um centro comercial. E aí foi proibido. Então o centro... E funcionou, de certa forma. O centro foi um gigante, um colosso durante muito tempo. Mas esse modelo está ruindo. Com o híbrido... Já vinha um pouco antes da pandemia, mas o híbrido, home office, empresas de tecnologia, o crescimento da Barra da Tijuca, outros polos econômicos, o centro vinha perdendo força. E o que vai resolver isso, na nossa visão, não adianta
Eu discordo de você com relação a perder força. Eu acho que outros lugares ganharam e ficaram tão importantes quanto o centro. A Barra é um deles, né? Mas a vacância no centro aumentou muito. Você vai comparar com 2013 e 2018... né? Sim. A vacância nesse sentido, a vacância é grande. O aluguel lá caiu comparado ao que era 4, 5 anos atrás. Então, nesse sentido, ele perdeu essa demanda colossal que ele tinha por espaço. Né? Você chegou a uma taxa de ocupação ali em 2013 acima de 90%. Uma loucura. Agora, qual é um caminho para a gente revitalizar o centro e ele voltar a ser funcional? E aí não é só nossa jabuticaba brasileira aqui, não é uma ideia que só a gente pensou. Isso está sendo debatido no mundo todo. Porque todos esses centros comerciais estão passando por esse processo. É trazer o residencial de volta. Por que Campo Grande foi o bairro que multiplicou 5 vezes nos últimos 10 anos, quando as pessoas estão a 2 horas, 1h40 dos empregos no centro? Muita gente mora na Taquara e trabalha no centro. Cara, você sabe muito bem, é um trajeto infernal. Infernal. Ó, a gente tá aqui em Jacarepaguá, a gente vai pro centro, a gente não vai levar menos que 1 hora. De carro. De carro. Agora, o cara que usa transporte público... E aí a nossa pegada é... será que não tem como a gente fazer um residencial no centro para essas pessoas que trabalham no centro, que elas possam morar mais perto? Cara, tem lazer, você tem uma pancada de praça, tem museu, você tem a Orla Conde, né, que é a nova parte do Porto Maravilha. Você tá do lado da Terco, você tem metrô, você tem qualidade de vida. Agora, claro, todo mundo vai argumentar, Pedro, mas é perigoso, falta ordenamento, é escuro. Eu concordo 100%. Mas o centro também é vazio à noite porque ninguém mora lá. Exato. Qualquer bairro que ninguém mora, de noite ele vira problemático. Então o nosso projeto do Reviver Centro, ele incentiva a moradia no centro. E nós já temos por volta de 1.800 unidades licenciadas desde a aprovação da lei. Então em um ano já são alguns prédios, 1.800 unidades vão ser lançadas. Para vocês terem ideia, eu fiz essa live do Reviver Centro específico com o Pedro, deve ter uns 6 meses. E há 6 meses atrás eram 457. Ou seja, já foram mais 1.400 unidades de lá para cá. Incluindo um prédio na Presidente Vargas, que foi a ousadia da ousadia. Saiu no Globo, saiu no Valor Econômico, em cima de uma estação de metrô. Bacana. Fenômeno. E aí vai ser... Mas a ideia é que seja misto, né? Porque eles querem também trazer residencial com comercial. Comercial no térreo, né? Porque o comercial no térreo ele traz vida, né? Pra quem caminha... Por que uma parte da Zona Sul é tão agradável? Porque você caminha e tem lojas dos dois lados e as pessoas moram em cima. Essa mistura, né, que a gente chama de fachada ativa, né? Porque a fachada do prédio ela tem vida. Então a ideia é que seja residencial nos andares, mas que o térreo sempre tenha loja. Porque essa loja traz sensação de segurança. Quando tem um barzinho, tem uma lanchonete aberta, você caminha 8 da noite, você passa por ali, tem gente comendo, falando. Isso dá vida e isso traz segurança. Que é o primeiro mundo, né, cara? Que é assim, se você anda numa cidade de primeiro mundo, você tá andando na rua e tem loja. Entre uma loja e outra tem uma portaria, que é o residencial para subir, mas geralmente a parte de uso comum tá no rooftop, né, na cobertura, que no centro da cidade você tem de um lado o Cristo, do outro lado o Baía de Guanabara, que é perfeito, pô. Sim. Que é perfeito. Então, se você quiser um empreendimento aí naquela região... Fortuna imobiliária. Já sabe, Fortuna Negócios Imobiliários. Cara, muito maneiro. E aí eu imagino... mais uma vez, né? Imagino que todo mundo esteja em prol dessa discussão de maneira assim, realmente o projeto tem tudo a ver, vamos pra frente ou não. Não, isso todo mundo concorda com o norte. Todo mundo concorda que é muito melhor. Aí a forma... A forma tem divergência e tudo mais. Mas isso todo mundo concorda, que é melhor nós trazermos essas pessoas, né, incentivarmos moradia no centro, do que lançar mais Minha Casa Minha Vida de 3.000 pessoas... no miolo da Zona Oeste, distante a 60 quilômetros do centro da cidade. A 60 quilômetros do centro da cidade, longe do BRT, longe do metrô, longe do trem, longe de tudo. E sem comércio dentro, né? Que Minha Casa Minha Vida ainda tem isso. É aquele bloco, moram ali 2.000, 3.000 pessoas, não tem uma padaria dentro. Aí a pessoa tem que sair para poder fazer qualquer coisa. Isso aí. Do ponto de vista eu conheço bem, do ponto de vista de preço, tá muito par e passo com os empreendimentos de Zona Oeste. Perdão, Zona Oeste raiz, né? Sim. Bangu, Santíssimo, Campo Grande, Santa Cruz. Tá muito para e passo. Não tá nada... meu Deus. Já sei de outras coisas aí, de lançamentos bem maneiros ali por causa do Reviver Centro. Bacana, quero saber. Coisas bem bacanas de Reviver Centro. E, cara, eu acho mesmo que vai dar uma mudada. Mas aí eu vou levantar aqui, agora com seu embate com o prefeito.
pra mim é muito claro, eu acompanho política mais do que a média das pessoas, mas pra mim é muito claro que o prefeito quer deixar legado no centro da cidade. O que o Faria Lima fez por São Paulo, ele quer fazer pelo Rio de Janeiro. É por aí? Ele fala abertamente disso ou não é? Acho que o grande legado dele, na verdade, é o Porto Maravilha. O centro em si, ele não quer deixar morrer, que tá num processo muito difícil nos últimos 2, 3 anos. E se ele conseguir... A pandemia acelerou, né? A pandemia acelerou, foi uma pancada muito dura. Eu tenho a visão de que se ele conseguir revitalizar, lançar residencial, vai ser um gol para ele. Mas o legado dele, de ser aquela coisa que todo mundo identifica e vai identificar para sempre com ele, é o Porto Maravilha. Que aí é um outro lado do centro, né? Você tem o Reviver Centro, que pega só o centro histórico, o Downtown, aquela parte mais Rio Branco, Cinelândia, Carioca. E você tem o lado do Porto, que aí é outra legislação, outras regras, mas que também está tendo novos lançamentos, né? Teve aquele Rio Wonder, Rio Energy, tem alguns lançamentos bacanas por lá. Fala produto não, Pedro. Você não tá pagando ainda. Não tá pagando ainda. É que eu falo como política pública, para mim é bacana. Até questionaram isso, porque quando ele foi no lançamento desses prédios e ele divulgou. E aí teve até algumas pessoas criticando que o prefeito estava divulgando negócios imobiliários, coisas que vai dar lucro para alguém e tudo mais. E ele falou, cara, para mim é uma política pública, entendeu? Porque quando o Porto Maravilha dá certo, é um projeto de governo que está dando certo. Mas eu entendo também quem questionou e também entendo aqui a mesma lógica. Mas bacana os empreendimentos estão sendo lançados lá, mas são duas estratégias diferentes. O Porto tem uma estratégia e o Centro Antigo tem outra estratégia. Pedro, a gente já falou do passado, falou do presente, agora eu quero falar de futuro. Qual é a tua perspectiva? Você quer continuar na carreira política? Você quer fazer da tua vida... Eu não lembro, acho que o Eduardo Paes teve uma pontinha aí na iniciativa privada, na parte de infraestrutura e tudo mais, mas o que você quer? Lógico que você não depende só de você, né? Você Sim. depende do voto de pessoas como eu, que acreditam no teu projeto e tal. Mas o que tu vê pro futuro, cara? Cara, eu tenho muito propósito com relação à política. É onde eu me sinto realizado. Eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde com muito prazer. É sempre aquele clichêzão que todo mundo ouve, mas trabalhe com o que você ama e nunca precisará trabalhar. Então, cara, tem final de semana, sábado eu vou para evento, domingo eu vou para evento. Eu vou, por exemplo, tenho participado agora de audiência pública de expansão cicloviária, ou seja, expandir ciclovia na cidade. Cara, e esse final de semana eu vou sempre amarradão, porque gosto como cidadão, uso muito a bicicleta, mas também acho que é uma política pública muito boa. Então, cara, eu não sinto como se estivesse trabalhando, porque eu tenho muito propósito nisso. Então, eu quero, enquanto as pessoas acharem que vale a pena, que eu mereço o mandato, eu quero disputar aí. Eu tenho um grande sonho de ser prefeito, é onde eu vou me realizar. Não é governador, não é presidente. Inclusive, não me imagino disputando isso porque eu quero ter família, eu quero ter um tempo para mim. Eu acho que presidente ou governador, essas coisas são bem caóticas. Mas, cara, eu me realizaria muito sendo prefeito da cidade e eu quero construir uma carreira que me permita fazer isso. Então, vou disputar uma reeleição de vereador, vou fazer um bom mandato, quero trabalhar, mas meu grande foco é algum dia ter a oportunidade de gerir a nossa cidade maravilhosa. Eu não queria te botar na calça riada, não. Mas é o seguinte... Nem apertada? Nem apertada. O Partido Novo, pelo menos atualmente, tem uma regra que não deixa que você seja vereador por mais de 2 mandatos. Né? Você só pode ter uma reeleição. O que vai acontecer quando você vai vir a eleição de 2022... Perdão. 2026? 2024, vereador 2024, reeleição. de novo. 2024, tomara que você seja eleito de novo. E aí vai vir em 2028. Então, candidato a prefeito em 2028, eu posso vir em 2026 a estadual, posso vir a federal... Aí depois eu posso uma reeleição. Então tem caminhos. O Novo tem isso, né? Pra quem não sabe, o Novo você só pode disputar uma reeleição por cargo. Sim. Então vereador, estadual, federal, ou federal, estadual. É isso, você não pode ter continuidade. Inclusive você pode voltar depois. Se fizer estadual, depois pode voltar para vereador. A ideia é não eternizar naquela cadeira, né? Certo. O cara que tem 8 mandatos seguidos de vereador, 6 mandatos seguidos de estadual. É isso que o Novo não gosta. Mas ou seja, ele te obriga a sair da sua zona de conforto. Vai mexendo. Sim. Sim. Não, perfeito. Porque aí na minha cabeça, peraí, 2026 eu já vou ter que votar no Pedro pra prefeito do Rio. 2028. Perdão, 2028 já vou ter que votar no Pedro pra prefeito. Tá muito cedo ainda. Beleza. Assim, pessoal, eu pedi pra galera fazer umas perguntas aí pelo Instagram. Se você não segue, siga lá no Instagram, tá? O Pedro também pediu. Cara, vamos lá. Primeiro, Vitor Góes perguntou aqui. Pergunta o que de melhor e pior ele viu na Câmara. Vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente faz, que sempre é difícil de responder.
Acho que o de melhor, eu via muitos vereadores que eu antes tinha várias críticas a eles, assim de fora, parecia assim, tudo é velha política, tudo é política tradicional. E eu vi que alguns deles trabalham muito e representam muito, às vezes, seus bairros ou suas pautas. Né? Então é uma galera que você conversa, o cara vai entregar, ele quer conversar com você, ele quer pensar algo melhor, ele cede, ele dialoga muito. Então eu tive uma impressão muito positiva de alguns vereadores que eu esperava muito pouco. E o que eu vi de pior é que tem uma birra pessoal que às vezes se cria de que muita gente está disposta a derrubar um projeto porque naquele momento tá puto com a pessoa vereador. Então, Com a pessoa física. Com a pessoa física, entendeu? Então, às vezes é alguém que está sendo muito duro com o governo, ou sendo muito duro com a Câmara, ou fez alguma denúncia que atingiu um outro vereador. E aí rola aquele corporativismo de vamos ensinar pro Heitor que ele não pode reclamar da Câmara porque isso ataca a instituição. Como a gente faz isso? Derrubando o projeto dele. Não, mas calma, mas o projeto dele é bom, vai fazer bem para as pessoas. Mas é a lição. Bullying então, legislativo. Bullying legislativo. Então as pessoas pessoalizam projetos. E aí se o projeto tem um autor, ele tem mais chance de ser aprovado do que se for outro autor. Isso eu acho uma dinâmica muito ruim que eu não consigo fazer. Assim, cara, eu abstraio completamente quem é o autor. Se o projeto for bom, tem meu voto. Se o projeto for ruim, não tem meu voto. E às vezes ele não é nem bom nem ruim, ele pode melhorar. E aí você emenda. A gente trabalha para emendar, exatamente. O que é positivo. Pessoal, o Leonardo aqui fala... Peraí. É porque não dá para enxergar tudo. Você acha normal cada vereador poder gastar 7 mil por mês de cota de abastecimento? Por que não propor o fim? Eu acho um absurdo, inclusive já dei uma declaração para isso que saiu na Globo News. Eu sou o único vereador que não usa nada do auxílio combustível. Eu renunciei no primeiro dia de mandato. Eu soltei um ofício e renunciei a todo o auxílio combustível. Não uso nada dele. Vim de metrô para cá, vou voltar de caroninha com o Heitor. E tenho defendido o fim. Quando eu entrei, existia também o auxílio selo. Salvo engano, eram 3 mil selos por mês para cada vereador. Pentelei, cobrei de acabar e a atual diretoria concordou. E o auxílio selo foi extinto em setembro ou outubro do ano passado. E eu defendo o fim também do auxílio combustível. Mas esse aí a galera é mais apegada, é um processo que conseguir tirar. A galera é bem apegada. Bem apegada. O selo já foi extinto. Foi extinto, graças a Deus. Cara, selo... 2022. Selo é muito bizarro. Muito bizarro. Aquele disparo de cartinha, cara, pras tias, pros tios. Eu entendo de certa maneira, mas eu não entendo por que nem se pensa em acabado. Tipo assim, pessoal, vamos propor uma coisa, porque pra daqui a gente ir decrescendo e daqui a 20 anos a gente acabar, eu entendo. Minha avó até talvez hoje... na década de 80 fizesse sentido você poder mandar carta para os seus eleitores, quando não tinha Zap, não tinha Facebook, Instagram, mailing. Hoje em dia, cara, você informa todo mundo por esses caminhos. A minha avó tem 75 anos, eu faço chamada de vídeo com ela. Então, assim, não faz muito sentido. Cara, eu tenho pouquíssimo tempo, mas vamos lá. Gabriel Monteiro. Eu quero um corte do Gabriel Monteiro. Qual é a tua visão do ocorrido? E aí a gente não vai entrar aqui no mérito, se ele fez, se ele não fez. Sim. Não é isso, mas qual é a tua visão mesmo. E o que tu acha que vai acontecer com ele? Qual vai ser o encerramento disso? Vamos lá, difícil prever. A Câmara parece... A formação política é meio como as nuvens, né? Você olha num dia tá de um jeito, amanhã, no dia seguinte tá de outro. Uhum. Então teve um momento que eu achava... eu tinha quase certeza que o Gabriel seria cassado, vendo as notícias, vendo o que as pessoas estavam comentando. De 2 semanas para cá eu já vi esse movimento esfriando, vários vereadores já ficando na dúvida, tudo mais... E o processo ele é demorado porque o Conselho de Ética, o Gabriel tem direito, né, à sua defesa. Então, Sim. Ele tem que ter um prazo de algumas semanas para ler. É natural, eu sou advogado, independentemente de quem seja, do que tenha feito, precisa. O Jairinho teve, né, para quem for lembrar, que foi cassado ano passado. Então, esse prazo vai esfriando naturalmente a coisa. E aí, hoje em dia, realmente não sei dizer o que vai acontecer com relação à cassação em si. Com relação ao decoro... eu sou um cara muito duro de que nós temos que respeitar muito o nosso cargo. Nesse sentido, eu acho que os vídeos, a forma de atuação, de você estar sempre gravando e fazendo um espetáculo em cima de tudo, eu acho que isso desmoraliza um pouco o cargo de vereador. Então ele tem um mérito pelo lado de, o cara fiscalizava de verdade, ele ia nos hospitais, tinha denúncias muito sérias ali. Aquela do reboque é seríssima, mas ao mesmo tempo ele acaba atrapalhando um pouco isso, contaminando um pouco isso,
quando tudo vira um grande espetáculo e quando ele monetiza em cima desse espetáculo, que aí é pior ainda. Porque ele está escolhendo a fiscalização porque ela é a fiscalização que mais vai entregar resultado para as pessoas ou porque aquela é a fiscalização que mais vai monetizar. Então o vereador ele passa a escolher nessa coisa de monetizar, né, de ganhar em cima do vídeo o que repercute mais. Às vezes eu tenho a sensação de que talvez ele faça não porque é o que entrega melhor resultado para a vida das pessoas, mas porque talvez seja o que mais vai dar dinheiro. Não estou dizendo nem que foi ou não foi, mas o incentivo é ruim. Entendeu? Então eu acho que ele teve muitos méritos, mas também contaminou um pouco isso pela forma como procedeu. Uhum. E aí o comitê de ética ele vai fazer um parecer final depois da defesa. Então até como advogado não tenho posição e só vou ter posição depois de ler os argumentos da acusação, ler os argumentos da defesa, ver o parecer final e aí formar uma opinião em cima disso. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Acho que todo mundo tem o direito, por pior que seja, tem o direito a ampla defesa. Ele tem que se defender. Concordo com você que o parecer, o espetáculo midiático desvaloriza a posição de vocês como vereadores do município do Rio de Janeiro. Ele é um cara que eu particularmente gosto do trabalho que ele faz de fiscalização. Sim. Acho que se todo vereador fizesse um pouquinho do que ele faz, a gente estaria anos-luz na frente. Mas eu acho que existe forma e existe conteúdo. E a forma, ela deveria baixar um pouquinho o tom. Irmão, de coração, muito, muito, muito obrigado. Foi maravilhoso. Eu que te agradeço. Cara, foi fantástico. Espero que não seja a última vez que você vem aqui. De forma alguma. Sabe o que? Se chamar, eu venho. Se chamar, né? Ainda mais se tiver rolando um Narutinho aqui. Pô, aí é bom demais. Pô. Um Linkin Park, Rock Lee versus Gara. Eu ouvindo Linkin Park no carro, em homenagem aos nossos tempos de Narutinho. Ainda não deu tempo ainda de fazer cosplay da Sofia de Narutinho, mas eu farei e vou ensinar pra ela o Jutsu das Sombras, só pra ela ficar ligada, e vou correr com ela com a mão pra trás, ao melhor estilo Naruto. Então, cara, muito, muito obrigado. Esse aqui é um projeto que ainda tá nascente, mas todo grande um dia foi pequeno. Óbvio. E parabéns pelo que você tá fazendo. Desde que eu te conheço, desde lá dos idos de 2013, que eu sabia que você já falava que seria assim e você não mudou uma vírgula disso. Obrigado. Tiveram pessoas, você falou aí da boa experiência com vereadores, né? Que você não conhecia o trabalho. Aqui a gente não tem como falar o nome das pessoas, mas também foi uma surpresa pra mim. Eu acho que também tem esse negócio de não jogar pra galera, porque a galera tá achando muito que é Fla-Flu, e não é. É o contrário de Fla-Flu. E a gente tá vivendo um momento de polarização que não é positivo, nem pro país, nem pra ninguém. Mas acho que são pessoas como você que vão mudar esse jogo e esse quadro pra gente. Então, irmão, mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre termino com você indicaria alguém pra cá? Não precisa falar quem, só pergunta se indicaria. Indico, óbvio, com certeza. Show de bola, obrigado. E um feedback pra mim, cara, de o que você viu aqui, porque você já esteve em outros podcasts. E como eu não sou um profissional da área, pode ser que você tenha visto alguma coisa assim, falando, não, pô, aí, Tom, isso aí não tá muito legal, não. Me dá um feedback, cara. Não, cara, achei muito bom. Achei que as perguntas são leves, a coisa flui. Talvez até mais perguntas difíceis. Você entrou em umas duas difíceis. E eu acho que o tema difícil é bom. Ele provoca, tira da zona de conforto. Então pode sentir a vontade de fazer mais perguntas constrangedoras. Show de bola. Acho que é sempre bom, claro, conversar com o convidado, sentir se a pessoa está disposta. Mas se a pessoa tiver, vai pra cima. A galera gosta das curiosidades. Show de bola. Então, galera, se você concorda com o feedback do Pedro, deixa o seu like aí nesse vídeo. Irmão, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Aqui, ó. Deixa o like. Deixa o like. Tá? Ativa o sininho. Ativa o sininho, faz tudo isso aí. Que vocês sabem que isso aqui só existe por causa de vocês. E vou puxar aqui pra mim. Pessoal, mais uma vez, se você tem um problema... Eu tô indo agora a resolver coisa no RGI, no glorioso no RGI da Fortuna Negócios Imobiliários. Tá? Então, se você precisa de alguma coisa de imóvel, compra, venda, locação... O que for, gente. Se for um problema e tiver um imóvel, fala com eles que eles vão resolver pra vocês, tá? Geralmente pode ser eu, mas pode ser outras pessoas. Todas foram treinadas por mim e tenho um grande orgulho desse que é o meu primeiro patrocinador aqui. Valeu, pessoal? Então, Pedro, muito obrigado mais uma vez. Bom, obrigado mais uma vez. Junto. Parabéns pelo trabalho. Vamos pra câmera agora. Vamos trabalhar. Vou te levar lá.
Bora. Valeu, pessoal. Então, fico Valeu, por aqui, pessoal. até mais. Saudações. Valeu. Tchau, tchau.